Fala galera, e hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial e esse podcast foi muito pedido. Eu geralmente recebo várias mensagens ali no Instagram das pessoas: Danilo, quando sai o próximo episódio? Quando sai o próximo episódio? Eu falei: gente, o próximo episódio ele vai ser especial e estou aqui com nada menos que Débora. Olá, estou aqui. Finalmente, né? Danilo falava sempre pra gente fazer esse podcast, aí agenda, etc. Mas estou super animada para poder contar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa juntos. E que trajetória, né, Débora? Eu lembro de como começou tudo, eu lembro do meio, do início, do fim, eu lembro do agora, e eu lembro das grandes transformações que você conseguiu fazer e a gente quer contar um pouquinho dessa história para vocês, porque hoje você também já tá levando essa história para muitas pessoas ali no seu Instagram, não tá? Tô, com certeza. Eu acho que o Danilo inspira tanto, ele é muito mais, né, do que. Eu sempre falo isso, o Danilo é muito mais que uma pessoa que prescreve um plano alimentar. O Danilo, ele entra na nossa cabeça, ele faz a gente mudar e ele fala tanto que às vezes a gente nem percebe, mas uma hora entra na cabeça, sabe? Eu falo isso com algumas amigas, falo, nossa, mas o Danilo fala muito. Eu falo, ele tem que falar muito, porque ele precisa entrar na nossa cabeça. E ele entrou na minha, nós estamos aí 2 anos e pouco juntos, e realmente a mudança, o aprendizado. Hoje eu passo isso para outras pessoas, tento passar para fazer assim, 1/10 do que ele fez por mim, que realmente mudou toda a minha história. Nada, Débora, eu quero que você entenda o seguinte: tudo que você aprende, você leva pra frente é o que é válido. Hoje é muito louvável o que você faz. Você, como hoje criadora de conteúdo, a gente bateu um papo uma vez que eu falei: Débora, dá trabalho, não dá? Ela dá trabalho, mas a satisfação é muito boa. Então, continue a sua jornada, porque a sua história, você e o que você ainda tem pra poder fornecer para o mundo é muito importante. E essa questão de falar muito, né? Eu falo que às vezes me falam: Danilo alugou um triplex na minha cabeça. Eu pego algumas informações, a gente está sempre lendo, estudando e trabalhando e orientando, resolvendo problemas no mundo real, de pessoas reais. E aí eu vou pegando e vou encapsulando cada conhecimento e passando para vocês, que é justamente o que faz a diferença, né, Débora? É, eu acho que você consegue somar ali várias histórias e várias situações, né? Porque eu sei a minha história, eu sei as minhas dificuldades, eu sei o que eu passei no meu processo. Mas a minha dificuldade não é a dificuldade de todo mundo. Então é muito legal ter esses inputs do Danilo, porque ele viu a dificuldade de mais de 500 alunas, né, Danilo? Então, assim, tem muitas realidades que são diferentes das minhas e que tem ali outras histórias, outros percalços que eu aprendo com você, às vezes até como passar para uma pessoa que me procura, meu problema é X. Eu, nossa, mas eu nunca passei por esse problema, Danilo. O que que a gente faz com uma pessoa que tem um problema X, não sei o que, tarará? Então isso ajuda. Muito. E vocês veem que a gente tem aqui uma comunidade. Eu falo com as meninas o seguinte: à medida que você tem um problema que alguém descreve e te arruma uma solução e você resolve na sua vida, você tem o poder de passar isso pra frente. Porque conhecimento ele é bom assim. Imagine se toda a sociedade fosse assim, cada pessoa estivesse estudando uma área e pegasse esse conhecimento e passasse pra frente já com um filtro, já com uma seleção, para que todos pudessem evoluir. Então, o meu objetivo aqui, Débora, eu falo, é despertar em vocês o melhor. Porque já existia essa Débora que existe hoje, que você tanto ama, que eu tenho certeza, o seu olho brilha. Eu sei que ela já estava dentro de você. E detalhe, na hora que eu falo que eu sei que estava dentro de você, eu lembro a primeira vez que você foi. E eu falo, gente, a gente como orientador, muitas pessoas procuram a gente. E as pessoas chegam até a mesa da orientação com sonhos, com perspectivas, elas querem expectativas, elas querem sim um resultado, mas eu do outro lado, no início da conversa, eu não sei quem que é quem. E eu preciso, muitas vezes, mapear quem que é a pessoa. Como orientador, a gente faz isso porque, como orientador, eu tenho que ver onde a pessoa está e eu tenho que ver qual o conhecimento que ela tem que ter para ela poder evoluir. E aí vamos contar essa história, como foi o primeiro contato. Ou melhor, como que você me descobriu? Eu descobri num grupo de amigas também aqui de Belo Horizonte, falaram: "Gente, esse cara é incrível, eu consegui emagrecer muito com ele, comendo pão, comendo arroz, não sei o que para mim era uma prioridade, porque eu já tinha tentado todas as dietas, eu luto contra a balança desde que eu sou pequenininha, eu falo que eu nasci com 5 quilos, quase 5 quilos, e daí eu já passei para 70. Eu não lembro do meio do caminho, eu sempre lutei contra a balança e eu já fiz tudo quanto é dieta maluca. Então, quando falaram: "Nossa, você pode comer o que você gosta e você pode emagrecer", eu falei: "Poxa, isso chama minha atenção", porque para mim, eu já estava entendendo que tinha que ser uma coisa sustentável, porque eu já tinha feito várias dietas, emagrece 10 quilos em 3 meses, engorda 12 em 2.
Então eu te procurei para realmente ser algo que pudesse entrar na minha vida, né, e que eu conseguisse sustentar ao longo do tempo, como eu tenho conseguido. Perfeito, ótimo. E olha, gente, isso é muito importante, sustentabilidade. A gente comenta, né, que o ambiente que fez você melhorar, ele será o mesmo ambiente que vai fazer com que você mantenha esse resultado. E essa questão, né, Débora, hoje as pessoas elas são muito fragilizadas. O termo dieta vem com uma carga pejorativa muito grande pelos processos que a pessoa foi passando, porque muitas vezes é muito pior a pessoa ter o resultado e depois ver esse resultado indo embora. Esse sentimento é muito ruim, não é? É péssimo, e eu já tinha passado por isso várias vezes. E tem uma frase, eu já posso falar dessa frase que você me falou no Pode, aqui primeiro é o dia? show, gente, ó. O show é da Débora. Eu estou aqui, ó, só para poder conduzir essa história maravilhosa, para poder mostrar para vocês como que é bacana. Que eu não esqueço. Danilo, primeira consulta, falou umas 2 horas e teve uma frase que pra mim assim me marcou pro resto da vida e que eu falo ela semanalmente no meu Instagram. Ele olhou pra mim, eu cheguei lá e falei: "Eu quero ter o corpo dessa sua aluna". A gente fala o nome dela? Pode? Quero ter o corpo da Daiane. Daiane maravilhosa, musa, inspiração, aquele corpo incrível. Aí o Danilo olhou pra mim bem sério e falou: "Vamos supor, Débora, que eu tenho uma fórmula mágica. Vou te dar aqui o corpo da Daiane. Sabe o que que vai acontecer? Em 2 anos você vai perder esse corpo. Ou menos, porque você não sabe o que ela fez para chegar até ali. Se você não sabe o que ela fez para chegar ali, você não sabe como sustentar. E você vai perder." E olha que interessante, Débora, se naquele momento que você me procurou, eu te desse o corpo que você tem hoje, você perderia? Com certeza. Com certeza. Eu perdi. Nunca cheguei nesse corpo e perdia. Todos os resultados eu perdia. Porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. É um fato. É por isso que eu lembro todos os dias essa frase que você me falou. Essa frase ela tem um poder muito grande. Eu falo que se existisse uma fórmula mágica para poder entregar para todas as pessoas o que elas mais desejam, não iria funcionar. Muita gente deseja ter um cargo em uma empresa mais elevada. Se eu pegar o cargo do chefe dessa pessoa e der para ela, ela vai se atrapalhar inteira e ela vai ser despedida. Ou seja, é o caminho do fracasso você entregar para a pessoa o que ela deseja. Por isso que a gente vive uma jornada. O resultado, a mudança, ele tem que ser conquistado. E acaba que o mundo ele não conta isso pra gente, né, Débora? Muitas vezes a gente é inserida dentro de um planejamento. Eu falo essa questão de ter o resultado e não ter o resultado. Eu sempre pergunto para as meninas, falo assim, olha, você parou a perceber que você acordou para acertar durante muito tempo? Porque muitas vezes você consegue emagrecer 1, 2, 3 quilos. E depois você começou a errar? O que aconteceu? É justamente o que? Esses processos fisiológicos e você se culpam por isso. Uhum. Isso é que é o pior. Eu acredito que a pessoa que tem um resultado e ela perde o resultado no meio do caminho, ela se culpa e muitas vezes é pelo próprio processo de emagrecimento, né, Débora? Que hoje você já conhece muito bem. Exato. Eu falo que hoje, né, como eu fiz essa jornada, realmente eu consigo manter o meu corpo. Porque hoje eu sei, desviei aqui, mas eu sei como voltar. Eu sei onde que eu estou errando. Eu acho que isso é a chave também. Hoje, como eu tenho um autoconhecimento, eu sei exatamente onde que eu estou errando. E muitas vezes, quando a gente está acima do peso, a gente não sabe exatamente onde que a gente está errando, ou a gente não quer ver onde a gente está errando, e a gente usa outras desculpas para mascarar o verdadeiro fato, né, que está fazendo a gente errar. Hoje eu sei, nossa, errei porque eu fiz aqui errado no fim de semana. Nossa, tô ficando com fome. Às vezes, Danilo, vamos ajustar aqui que eu tô com fome. Tô errando, tô com mais vontade de comer doce. Então, hoje eu sei interpretar isso e sei voltar pro caminho, né? E quando você tá nessa fase de manutenção aqui, você engorda 2 quilos, é muito mais fácil voltar, né? É 2 quilinhos só que você tem ali para emagrecer e você sabe como fazer. Você confia no processo, né, Débora? Você descobre que existe um jeito sustentável. Lembra sempre o seguinte, gente. A Débora, quando me procurou, ela já falou, né? Gostei, saí de 5 para 70. E sempre tive ali, ó, uma luta contra a balança, contra o ganho de peso, né? Que é muito fácil ganhar gordura hoje em dia, e é isso que a gente vê com quase todas as pessoas. E o que acontece é que, em algum momento, te dá um clique de falar assim, olha, será? Você se questiona, será que existe uma maneira? Será que existe uma bala de prata? Será que existe um método diferenciado? E, na verdade, o método diferenciado é justamente qual a jornada que você vai seguir para que você não só perca 1 quilo. 1 quilo não resolve a vida de ninguém. Eu falo para todo mundo, 1 quilo não resolve sua vida, nem 2, nem 3. Perder 3, 10 quilos não resolve sua vida. Resolve você perder esse peso e você aprender a não engordar. Tem uma frase, Débora, que eu gosto bastante, que é o seguinte, aprenda a viver a vida sem engordar, porque dessa maneira, no longo prazo, você terá o corpo que você quiser. Que essa frase tem um impacto muito grande, que é justamente o que você falou. É a diferenciação. O que é certo e errado? Você sabia, Débora, que
no início da consultoria da maioria das pessoas, elas não têm ideia do que é certo e do que é errado. E para quem está ouvindo aí, muitas vezes fala assim: ah, é lógico, a pessoa sabe. O pior que não sabe. Por quê? O que é errado, geralmente, vem com prazer, vem como fuga, vem como recompensa, e isso gera um prazer e dói, né, Débora, você aceitar isso. Dói. E eu falo que o momento em que você vira a chave, tem uma frase da minha terapeuta que eu gosto muito, você só consegue realmente virar a chave quando a dor passa a ser maior que o ganho. Então, a dor de estar ali acima do peso, em algum momento foi maior do que o ganho que eu tinha com esse prazer de ir, né, na farmácia e sair com um chocolatinho. Porque eu falo, meu gatilho eram essas beliscadas. Eu nunca fui aquela pessoa que sentava e comia 3 quilos de arroz. Nunca. Mas eu vivia mastigando. E aí, em determinado momento, a dor de estar acima do peso, de não conseguir colocar a roupa que eu queria, foi muito maior do que o ganho que eu tinha desses momentos, né, ali, momentâneos, esses prazeres momentâneos. E uma coisa interessante, Débora, que eu vejo bastante, essa dor, né, esse incômodo. Chegou um incômodo tão grande que essa vida já não me basta mais. E por incrível que pareça, as pessoas, para elas poderem ter esse clique, elas têm que começar a cuidar delas mesmas. Porque esse clique não vai vir pelo próximo, às vezes vem pela família, mas não é tão sustentável assim. A gente vê muita mulher querendo colocar um marido para poder seguir dieta, porque ele só trabalhou durante anos e anos e anos. E a pessoa fica ali preocupada porque a pessoa está engordando, começa com alguns problemas cardiovasculares, mas não dá certo. Então, esse clique, ele geralmente acontece quando você começa a olhar mais para você, porque as pessoas esquecem disso. As pessoas entram num loop que a gente vai pensar, pô, mas como é que então a dor, né, vai ficar tão grande que aquela vida já não me basta? Só se a pessoa começa a ter um autocuidado. E é justamente isso que eu vejo muito em você. Você comentou, né? Você falou, eu brinco que quando as pessoas me procuram, eu falo assim: olha, quando eu conversei com a Débora e a gente foi batendo um grande papo, né, Débora? Eu fui mostrando para ela como que seria o trabalho. Eu também estava te medindo ali, porque cada pessoa chega ali, eu tenho que ver, olha, quem que é essa pessoa, o que ela passou, qual o histórico, como eu vou conduzir isso aqui, qual que é a palavra-chave que ela vai sair daqui com a certeza que ela vai ter o resultado. O campeão, ele entra para poder jogar o jogo sabendo que ele vai ganhar. E aí, nesse momento, eu virei para. Hoje em dia eu falo, né? Eu falo assim: olha, Débora, tem um diferencial seu. Eu via que você tinha ódio daquela situação, que você já não queria nunca mais aquilo. Se fosse para você poder dobrar a vida daquele jeito, você não queria. E isso te deu uma força muito grande. Com certeza. Você fala muito isso, né? Você muda quando você tá muito infeliz com o que você tá vivendo ali, né? Pensando no que você quer no futuro, né? É o que você tá ali vivendo realmente não cabe mais em você. E não cabia mais em mim. Só eu sei a dor que foi tentar usar o tal vestido pro batizado do meu filho e não conseguir achar nenhum vestido. Então, só eu sei essas dores. E o que você falou de que vem da gente, isso é muito real. Gente, eu já contei esse caso no meu Instagram algumas vezes. Uma moça já correu atrás de mim na padaria me chamando de gorda. Eu saí de lá, eu quis emagrecer? Não. Eu queria matar a mulher? Talvez. Mas eu não queria emagrecer. Eu fui para casa provavelmente com 10 pães de queijo num pacotinho. Então não adianta todo mundo te falar as coisas, não adianta. Tem que vir de você e uma dor sua, né? Perfeito. E uma coisa, Débora, uma curiosidade, nunca te perguntei isso. Essa dor sua que veio por você, existe algum fator externo? Eu vejo que você é muito família, eu conheço o Júlio, magnífico Júlio, um beijo para você e os meninos também maravilhosos. Essa questão sua de ter esse alicerce na sua família, isso te motivou também a querer mudar? Ah, com certeza. Eu acho que pensar em longevidade motiva a mudar. Você falar, nossa, eu quero brincar com a minha criança, né? Isso tudo motiva, mas não foi o principal para mim. Eu sempre fui muito ativa. Eu nunca fui sedentária. Então, esse é um grande ponto da minha história. Eu nunca fui sedentária. Eu faço musculação desde os 15 anos. Então, eu sempre estive acima do peso, mesmo sendo ativa. Eu treinei até um dia antes do meu parto. Então, eu não me preocupava tanto com isso. Você quer, você pensa no seu filho, mas eu tinha bons exames. Eu tinha uma vida ativa. Lógico, hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes, mas eu tinha uma vida ativa. Então, o principal realmente foi interno, de eu não querer ver aquela imagem no espelho mais, de eu não me reconhecer como aquela mulher que eu olhava. Eu acho que realmente foi muito meu. Um dos diferenciais, Débora, que você teve desde o início, que eu falo para todas as pessoas que me procuram, quando a Débora, né, sempre posta a história dela, quando ela me marca, muitas pessoas me procuram.
E é muito engraçado que, assim, as pessoas... Eu preciso perder... A última pessoa mandou assim, eu preciso perder 10 quilos pro aniversário da minha filha. A minha resposta, a sua vida é mais importante que o aniversário da sua filha. A sua filha vai fazer aniversário sempre. Porque eu tenho que desconstruir as pessoas para elas poderem entender que você teve uma jornada. Na hora que a gente mostra, né, o antes e depois, aquela Uhum. foto... Cara, tem 2 anos. Aí você vai falar, tem 2 anos de direcionamento de tempo certo? Não, tem uma história por trás que construiu aquela pessoa que decidiu mudar. Ou seja, é muito mais denso. E hoje em dia, como o mundo, né, convida as pessoas a participarem de modelo de negócio que muitas vezes eles não estão preocupados muito com o bem-estar das pessoas no longo prazo, eles estão só preocupados ali em movimentar um modelo de negócio, e aqui a gente faz diferente. Eu falo com as meninas, eu falo assim, olha, o que você vai aprender aqui, você vai aprender pro resto da vida. O quilo perdido, ele não será ganhado. E todo o quilo que você perde não é ganhado, ele vira resultado acumulado. E aí, Débora, uma coisa. Quando você saiu de lá, por quê? A gente se conheceu, a gente teve ali uma conexão muito legal. E, claro, eu saio de lá, eu sempre falo assim, todo mundo é um case de sucesso. E como foi começar o plano alimentar? Como foi começar essa questão desse ambiente de começar a observar o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer? Por que eu te pergunto isso? Uma coisa, Débora, quanto mais atividade física uma pessoa faz, e se ela está engordando, sabe o que isso significa? Mais erros tem velados dentro da rotina dela. Ou seja, de cara, você pode ter certeza que a Débora teve que mudar muitos comportamentos. Ou seja, não foi só seguir dieta, porque muita gente segue dieta e continua errando. Eu te falo, tem muita gente que segue dieta, que treina e continua errando e fica piorando devagarzinho. Então, assim, para você, como foi? Como você começou a assimilar esse conhecimento, começou a ter noção de certo e errado? Eu acho que o principal pra mim, na hora que eu saí dali, eu vi que era capaz, por isso que eu falei, é uma coisa palpável e que eu via como levar para o resto da minha vida. O fato de eu sair da nossa consulta e eu não ter que passar numa loja de suplementos mexeu muito comigo. Porque normalmente estava acostumada com aquelas dietas. Ah, é o pão sem glúten da marca X. Era uma dieta cara. E eu tinha que procurar em lugares específicos. Quando eu vi que era um pão de sal, eu sou uma pessoa que viaja muito. Eu sempre viajei muito. Quando eu procurei o Danilo, eu era CLT, 2 filhos pequenos, mas mesmo assim eu sempre viajei muito. Então eu falei: pão de sal. Pão de sal tem em qualquer lugar. Posso estar em qualquer lugar do mundo que eu sei o que eu vou comer. Então, isso, dali já me falou: olha, é diferente. Eu acho que eu vou conseguir. Então, esse direcionamento realmente fez muita diferença na minha vida, do que é possível, do que é palpável, do que é fácil. Eu falo que tem que ser fácil. A gente já tem tanta dificuldade na vida. Pensa, o Rafa tinha 4 meses quando a gente começou a consultoria. Gente, Ou passa muito 5 meses. e ele tá grandão já. Tá grandão, 2 anos e vai fazer 3 em outubro. O B tinha 2 anos e eu trabalhava o dia inteiro. Eu tinha uma equipe, eu trabalhava muito, 8, 9 horas por dia. Se eu ainda tivesse que sair para comprar o pãozinho específico, qual que era a chance de eu chegar na minha geladeira, o pãozinho acabou e eu não cumpri com o plano? E essa questão, né, Débora, o fácil, eu falo que a dieta da Débora, sempre quando a gente vai fazer evolução de quadro clínico, a gente busca o fácil e o simples, porque o fácil e simples, ele funciona, ele encaixa na vida, muitas vezes, o resultado que a gente busca, ele tem que ser fácil, porque você tem que repetir constantemente a sua dieta. O resultado, ele vem na hora que você perde um bloco de gordura, perdeu outro bloco de gordura, e desde o início, claro, né, eu fico sempre na esperança das pessoas e vou mapeando. E a Débora, desde o início, quando ela começou o planejamento dela, eu percebi que você enfiava a cara, e eu sempre comentava com a minha esposa quando entra alguém, falei assim, nossa, mas tal pessoa entrou na consultoria, tá fazendo tudo. Porque eu, como orientador, gente, não importa se a pessoa chega para mim com 90, 80, 100 quilos, não. Importa se a pessoa está fazendo, porque eu, como orientador, eu quero a mudança. Então, o estado inicial de uma pessoa não importa para mim. Importa para mim a vontade que ela tem, porque desejo todo mundo tem. Uhum. Todo mundo chega para mim, todo mundo tem um desejo de emagrecer, todo mundo quer ficar rico, mas à medida que você é realista, você é um adulto e você deseja algo, e você sabe muito bem o que você pode e o que você não pode, durante essa descoberta você foi descobrindo cada vez mais. Sim. E isso que é o mais interessante. Uma coisa, Débora, essa questão sua da atividade física, que é um grande diferencial, como é que você começou a perceber no espelho que o resultado ele estava vindo? Como é que foi isso para você?
Roupa, né, assim, como eu falo, eu comecei a emagrecer porque eu queria usar um vestido e não cabia. Então eu estava numa numeração que não existia nas lojas, o 44 das lojas não entrava em mim. E aí, emagreci um pouquinho, falei: "Ah, vou ali na loja dar uma experimentada", aí o 44 serve. Então você começa a ver o resultado ali. Como eu estava muito acima do peso, não era uma coisa que eu conseguia no espelho ver, identificar, sabe. Eu fazia muita foto, né, a gente manda muita foto para o Danilo, para ele conseguir ver, até porque a gente tem uma frase que eu adoro, que é: "A boca mente, o shape não". Então se você manda a foto para o Danilo e fala: "Tô fazendo tudo certo", mas a foto não mudou, ele sabe que você não tá fazendo tudo certo, entendeu? Não adianta. Então, ficava ali olhando as fotos, mas foi realmente com roupa. Na hora que eu cheguei e entrei, a primeira vez que eu coloquei uma roupa que serviu, eu fiquei muito emocionada. Isso acontece até hoje. Então, eu entro no provador, eu pego uma peça de roupa, eu olho assim, viro para a vendedora: pode levar embora, não vai servir. Que eu coloco e fecha, eu choro várias vezes. Então, realmente, sempre foi muito direcionado para isso, de eu não pertencer àquele ambiente, de eu não conseguir me vestir como eu gostava, não me identificar com aquela pessoa que estava ali, porque, gente, não cabia em mim as coisas que eu queria, as coisas que tinham a ver comigo. E você sempre gostou, Débora, dessa questão dessa vaidade, do cuidado com você? Acho que sim, sempre. Eu não sou uma pessoa extremamente vaidosa. Então, aqui, não passei uma maquiagem. Eu sou no básico, mas gosto de me sentir bonita. E tem as coisas que eu me identifico. Então, assim, eu sou a pessoa de calça jeans e camisetinha. Calça jeans não servia em mim. Eu tinha que usar saia, que era a única coisa que entrava. Ou uma calça de alfaiataria 46, né? E eu sempre trabalhei no mundo corporativo, então eu usava muita roupa de alfaiataria e eu estava trabalhando em casa, né? Quando eu te procurei, trabalhava muito, mas era home office, eu ia uma ou duas vezes por semana no escritório. Então eu queria pôr uma calça jeans, pôr uma roupa e não conseguia. Um dos fatores que faz a pessoa cair na real, assim, que ela está engordando, porque ninguém engorda de uma vez. Você vai engordando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Eu tenho uma frase que a gente aprende, né, Débora? Que à medida que você vai envelhecendo, 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 você aprende que o longo prazo é para sempre. Por quê? Porque você não vai morrer. Ou seja, todo o acúmulo de erro e acerto, ele cai no seu colo. E aí, um dos pontos principais que fazem mulheres acordarem para poder olhar para o espelho e parar de deixar de ver, né? Porque tá ali a pessoa engordando é justamente o caimento de roupa. As pessoas, as mulheres, elas começam. Aí troca, não vou usar calça jeans, vou usar saia, vou usar isso e vai usando. De repente, a pessoa tem 3 peças de roupa que cabem nela. E aí, ela começa a ficar tão incomodada que ela fala assim, peraí. Aí teve uma aluna minha que uma vez falou assim, Danilo, eu te procurei, sabe por quê? É mais barato te pagar do que eu comprar outro guarda-roupa. E o meu marido falou o quê? Que não vai me ajudar, então é o seguinte, estou aqui disposta para poder fazer. Então eu ri na hora e ela riu também. Mas é isso, né, Débora? Uma coisa que eu te pergunto que acontece com as pessoas. Você sempre teve essa noção que você engordava, emagrecia? Você conseguia ter uma visão sua do espelho ou não? Não, eu tive uma época em que eu estava um pouco mais magra, tanto que eu falava assim: "Nossa, meu sonho é voltar a pesar 70 quilos". Foi uma fase que eu via que eu estava bem. E nessa fase eu sabia que eu estava bem. Mas quando eu cheguei quase 90, eu não fui vendo eu chegando até lá. Foi só, realmente, foi o clique depois dos meus 2 filhos. Eu não engordei por gestação, eu engordei realmente por hábitos ruins. O que eu engordei na gravidez, eu emagreci. Então, aquele assim, engordei 15 quilos na gestação. Em 20 dias eu já tinha perdido esses 15 quilos. Claro, a composição corporal muda, enfim, mas não foi peso de gestação. Muita gente me pergunta isso. Você engordou assim por causa de gravidez? Não, não posso pôr essa culpa nos meus filhos, não foi isso. Foi realmente eu, antes, entre os 2 filhos, porque aí eu tive o primeiro, já queria emendar um filho no outro, falei: "Agora vou chutar o balde mesmo, pra que eu vou preocupar em emagrecer se eu já quero engravidar de novo?". Então eu engordei 10 quilos entre um filho e outro nesse já aqui, vou e fui, engordei 10 quilos. E aí eu não tinha essa percepção de que eu estava tão acima do peso. E hoje, para o outro lado também, eu pego algumas fotos antigas, eu falo: "Gente, mas eu estava desse jeito". E não parece. E eu não lembrava de ser tão ruim, sabe? Eu me senti incomodada, mas eu não lembrava que era realmente daquele jeito. Eu falo que à medida que a gente vai emagrecendo, porque aqui a gente faz o processo gradativo. A gente perde 1 quilo,
falo, se você quer perder 20 quilos, perder 1 quilo é super importante, porque sem esse primeiro quilo nada acontece. E aí o que acontece é que as pessoas elas vão perdendo, né? Isso que você falou é muito importante. Teve uma aluna essa semana que ela, na balança, abaixou 3 quilos. Mas ela falou, Danilo, eu estou vestindo as minhas roupas, entendeu? E ela ficou intrigada, ela assim, pô, mas 3 quilos? Eu falei assim, gente, hoje em dia a evolução, você vê caimento de roupa, espelho e balança. As pessoas ficam presas na balança, mas eu brinco, e eu te dou a certeza, olha que interessante, Débora. Eu e a Débora, a gente conversa demais hoje em dia sobre comportamento humano, a gente conversa muito porque as pessoas buscam a Débora e mesmo quando você vai dar uma ajuda, as pessoas criam uma certa objeção. E aí, uma coisa interessante, você sabia que as pessoas, elas sobem na balança não depois de ter, por exemplo, passado um final de semana, a pessoa acertou tudo, tá? Então ela pegou de segunda a sexta, acertou tudo e passou um final de semana perfeito, seguindo dieta, treinando, fazendo controle de porção, sendo ótima. Essa pessoa, segunda-feira, ela não quer pesar, não. Ela nem lembra da balança. Sabe que horas que as pessoas pesam? Na hora que ela erra, na sexta, no sábado, no domingo, ela quer subir na balança na esperança, sabendo que isso acontece, tá? Porque é por isso que a balança já está provada, era um equipamento que só por si só, aquele número lá não quer dizer nada se você não souber interpretar. Aí sabe o que acontece? Ela errou, se sente culpada e fala assim, eu vou subir na balança. Aí na hora que sobe na balança, às vezes dá o mesmo peso, às vezes dá 500 gramas. E ela fala assim, só 500 gramas? Ótimo. Ou seja, reforço positivo para ela poder continuar errando. E olha como é que é interessante, né? E aí o seguinte, Débora, uma coisa. Você, ao longo dessa jornada sua, você teve que mudar gradativamente alguns comportamentos. Como foi isso? Como foi aquele primeiro comportamento que doeu mudar? Principalmente o de beliscar. Eu acho que esse é o principal, a gente não sair vou muito na farmácia, né, 2 filhos pequenos, 4 e 2 anos, então quem tem filho aí sabe que a gente vive na farmácia. Vou muito à farmácia, sair sem um chocolatinho. E eu acho que é um hábito que eu peguei do meu pai sempre tinha um batonzinho. A gente brinca com ele sempre sai de qualquer lugar com um batonzinho, ele sempre me deu um batonzinho quando saía de qualquer lugar que a gente estava, então eu tinha esse hábito. E esse foi difícil de perder. De olhar e tá ali, gente, fica no caixa, né? Fica exposto ali, é uma maldade. Na hora que você vê, falta, sei lá, 30 centavos na compra. Põe um batonzinho. Um batonzinho hoje deve estar R$ 1, né? Nem sei. Mas não deve ser 30 centavos mais. Mas então eu tinha muito esse hábito e no fim de semana de comer doce. Eu sou uma formiga. Então, esse eu acho que foi um dos mais difíceis também. Quase todo fim de semana eu comia uma panela de brigadeiro. É engraçado essa questão de beliscar o doce. Gente, tudo que a Débora falar aqui são desafios que qualquer pessoa vai ter que enfrentar. A Débora é especial? É. Por quê? Porque ela tem uma história especial e ela decidiu mudar e sustentou isso perante todos os obstáculos apresentados, ela foi superando um a um. E essa questão de beliscar, eu gosto de destrinchar. Hoje vocês vão entender, então, hoje a Débora como um todo. Aquele antes e depois que o pessoal vê, na hora que o pessoal te perguntar, você fala assim, olha, tem 1 hora e meia de bate-papo aqui para você poder começar a entender esse antes e depois, porque é possível sim, mas tem que ser com estrutura. Essa questão de beliscar, né, Débora? A gente está acostumado hoje em dia a o quê? A sentir fome. E se você sente fome hoje dentro da sua casa, o que você faz? Eu como alguma coisa que está no meu plano. Vamos lá, você viu que ela já tá craque, né? Hoje. Vamos supor, uma pessoa hoje em casa, quando ela sente fome, o que ela faz? Vai na geladeira. Vai na geladeira. Ou seja, a todo momento que uma pessoa sente fome, ela está comendo. Ou seja, o seu corpo ele não foi feito para poder aguentar essa quantidade e densidade energética. Você citou uma outra frase aqui, é sacanagem. Hoje em dia, entendendo como funciona o doce neuroquimicamente dentro da gente, entendendo como funcionam os modelos de negócio que ficam ofertando comida pra gente o tempo todo, porque é muito legal. Imagina, Débora, vamos pegar e vamos montar um negócio. A gente vai vender algo que as pessoas naturalmente têm vontade de comer e quando elas comem, elas têm vontade de comer mais. Olha que interessante, olha que modelo de negócio é esse. Vão montar toda hora. Toda hora. E foi isso que todo mundo fez. Então, a Débora citou uma coisa, gente. Por que você acha que em todo lugar que você vai pagar, tem chocolate? Uma vez eu perguntei para uma moça. Eu falei assim, todo mundo pega um chocolate? Ela assim, eu tenho que repor isso aí de 15 em 15 minutos. De sonho de valsa. A gente não tem ideia, mas toda hora ou melhor, toda hora o mundo te oferece doce porque sabe que é uma fraqueza.
entendeu? E aí, no final das contas, hoje, entendendo o corpo humano, entendendo tudo que você faz, o mundo, ele te convida muito a errar, não convida? Convida o tempo inteiro. E é isso, eu tenho uma vida social muito ativa, né, então meu marido gosta muito de sair, tem crianças, então tem festa infantil o tempo todo. Então esse é um outro grande desafio, festa infantil, como que você vai sobreviver àquilo ali? Gente, é uma delícia, né, tem coisa melhor do que buffet de festa infantil? Não tem. E a primeira festa que eu fui, que eu comi antes, e que eu saí da festa sem comer nada, eu fui dormir me sentindo uma vitoriosa. Olha, isso aqui, gente, tem um poder muito grande. Todas as vezes que você tem um comportamento, seja ele qual for, você não sabe, né, o que é o certo e errado, você não tem um set point, e que, na verdade, você vai para um lugar já com a previsibilidade de entender que você vai tomar uma decisão que ela é contra-intuitiva, que ninguém vai estar tomando essa mesma decisão, e que você consegue. Você sabe que isso é o início da grande mudança de todas as pessoas. Esse poder que a gente sente, porque a gente vai e fala assim: peraí, eu consegui. É possível fazer. Por isso que eu falo pra todo mundo: olha, um dia a pessoa fala assim: ah, eu não consigo sair e beber. Eu falo assim: mas sai um dia e fala assim: eu não vou beber, só pra você ver como é. Tem que ser intencional. Então, igual eu falei que as pessoas seguem uma hora uma dieta e falam assim: eu vou ficar uma semana sem beliscar, só pra você poder começar, né, a ver que é possível. E isso gera um poder muito grande. Com certeza eu falo, quando você acerta aquele acerto, 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 o próximo acerto ele já tem uma vantagem, uma possibilidade muito grande de acontecer, que é o acúmulo de coisas corretas que você vai fazendo na sua vida. E uma coisa, Débora, essa questão, né, de doce, né? Eu acho que doce é o grande vilão hoje em dia dentro de todo o planejamento é exatamente esse. Como que você fez para você poder inibir essa questão de doce? Ainda mais tendo duas crianças em casa participando de tanta festa. Tomei várias decisões, como você falou, e eu sou uma das privilegiadas de ter doce na minha dieta. Eu como todos os dias. E isso eu falei com o Danilo. Falei, isso pra mim é inegociável. Você pode mexer no que você quiser na minha dieta, mas eu vou comer chocolate todos os dias. E aí tá ok, 20 gramas de chocolate. E no início era difícil pegar uma barrona, pôr na minha balancinha 20 gramas. Gente, e realmente, às vezes dava 23 gramas, eu cortava até chegar no 20. Falei, não, é um compromisso comigo mesma. Deixava na cozinha, eu gosto de comer no quarto, assim, depois que eu pus os meninos pra dormir, pra eu nem ter como cair em tentação. Porque se eu como 20 e tem mais 80 aqui na minha mão, a chance de eu pegar é muito maior. Então eu fazia isso, ia pro meu cantinho e foi isso. Superei sabendo que eu tinha o doce à noite. Então, às vezes, se me oferecem doce durante o dia, eu falo, não vou comer, não vou comer, porque eu sei que eu tenho à noite. Isso, pra mim, fez muita diferença. Você sabe, né, Débora, que essa habilidade que você tem, eu, por amostragem, eu chutaria que é 5% das pessoas. De ter o chocolate na dieta e conseguir comer só o chocolate. Tanto que hoje em dia eu já trabalhei de diversas maneiras, à medida que a gente vai estudando, trabalhando, a gente vai vendo o que deu certo e o que deu errado. Hoje em dia eu sempre tenho uma máxima minha. Eu coloco a dieta da pessoa e coloco ali, a gente tem nas nossas opções doces, então eu já coloco as opções doces, mas eu não coloco o chocolate, a não ser que a pessoa me peça. E aí eu pego e coloco ele como substituto. E aí eu falo assim: olha, e se te der vontade de comer doce, você tem que me contar. Aí a pessoa, com um dia. Aí ela pergunta: ah, me deu vontade de comer doce. Aí eu pergunto: você comia todo dia? Ela comia. Eu falei assim: qual a quantidade? Ela não, nem sabe. É. Eu falei: olha, você vai fazer o seguinte. Tenta falar não, mas o dia que você for falar sim, você vai comer o chocolate. Ela, quanto? Eu falei assim: quanto você vai comer? Aí eu falei: come 15 gramas, 20 gramas, 25, come e me conta. Por quê? Porque eu falo, quando eu falo para as pessoas que elas não podem fazer, ou então eu limito, sempre dá errado. Aí eu tenho que mostrar para a pessoa o seguinte: eu falo assim, ó, você vai pegar e vai comer a quantidade que você acha legal e eu vou te mostrar a consequência disso para a gente poder fazer o ajuste. E aí, no meio do caminho, tem gente que descobre que não consegue comer chocolate todo dia. Tem gente que descobre que aquelas 20 gramas que a Débora pesa viram 50, entendeu? E essa habilidade de conseguir ter o doce pesado, tanto que toda pessoa que pede para ter o doce sempre na dieta. Eu fiz isso com você. Falei assim: olha, Débora, eu vou colocar. Mas o seguinte, se você comer a mais, eu sempre quero saber. Por quê? Porque eu tenho certeza que 95% das pessoas vão começar a comer a mais e isso compromete o resultado. Uhum. E você conseguiu isso até hoje, né? Você tem o seu docinho antes de dormir.
E olha como é que é legal. Isso é uma particularidade da Débora, tá, gente? Então, você pode testar? Claro. Eu falo que em um momento da vida, Débora, olha só como é que funciona. Eu podia ter o chocolate. Eu tinha sempre, eu acho que eu gostava, eu tinha um mingau de aveia, a gente tem um amor, né, por certas situações. Aham. Eu tinha um mingau de aveia, gente, que eu fazia ele de manhã, sempre. E aí, depois de um tempo, eu não pude não comer aveia na quantidade, eu fui mudando a minha alimentação, eu não podia tomar whey, eu tenho um problema gastrointestinal hoje em dia muito severo por questões genéticas. E aí eu falei, cara, eu tive que tirar o mingau da minha vida. E eu tentei colocar esse chocolate em outro lugar e eu não conseguia, porque eu errava. Eu ia lá e errava. E aí, à medida que eu falei, gente, uma barra de chocolate, ela não pode me vencer. E ela começou a me vencer, qual que é o primeiro passo? Tira de perto. Uma das coisas que eu faço muito, não sei se você usa, é exatamente isso. Se eu não tenho controle sobre um alimento, eu crio barreiras para ele para eu poder tirar de perto. Você tem hoje em dia algum alimento que você fala assim, ah, é melhor não ter em casa? Lá em casa não tem quase nada, assim. Eu não gosto que meus filhos consumam açúcar, então não tenho nada doce para eles. Eu também não consumo, o Júlio peço para evitar. Então lá em casa não tem. Eu já criei essa barreira automaticamente. Eu que faço supermercado lá em casa. Então o que tem lá, a responsabilidade é minha. Então para que eu vou comprar coisa que vai me fazer errar? Então hoje em dia eu não compro o que eu já sei que ali, se eu tiver, por exemplo, eu sei que sorvete para mim não é um grande gatilho, mas é para o Júlio. Então eu não compro. Porque se eu tiver sorvete em casa, eu tô convidando o Júlio para o erro. Para que eu vou fazer isso com ele? Né? Então, hoje eu tenho realmente a cabeça muito bem trabalhada quanto a isso. Mas, igual eu falei da barreira do chocolate agora aqui antes, né? Eu não deixava a barra do meu lado. Eu pesava minhas 20 gramas e saía correndo. Porque se tivesse na minha mão, eu ia comer a barra inteira. Você sabe que eu hoje em dia, né, você citou uma coisa, né, meu pai comprava o batom, a gente vai organizando e vendo de onde vêm os desejos que a gente tem, e eu passei por um período onde eu era viciado em chips. E assim, claro, à medida que eu fui crescendo, né? E aí eu fui criando algumas barreiras para poder não comer chips todo dia. E aí eu fui fazer pensar de onde veio esse desejo, que ele tinha que ter vindo de algum lugar. E olha só como é que é importante essa questão, né, de você controlar muitas vezes o que o seu filho come. Esse desejo de chips era uma promoção que tinha um tazo. Eu nem- E aí o tazo maior é uma figurinha maior, assim, que era especial. Ele só vinha no chips grande. Na época era vendido chips em colégio. Eu juntava o dinheiro de um dia para poder comprar no outro dia chips. Ou seja, dia sim, dia não, eu comia um pacote gigante de Cheetos por conta do tazo. Ou seja, chegou no final do ano, eu tinha muito tazo, gente. Entendeu? E aí, só que olha só que interessante. Isso perpetuou. E detalhe, eu não via, não, tá? À medida que eu fui orientar as pessoas, que eu fui organizar a vida das pessoas, claro, eu me senti na necessidade de organizar a minha também. E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: eu comecei a criar regras. Eu falei assim: olha, qual que era a regra? Detalhe, gente, eu comprava para ter dentro de casa. Eu falei assim: eu não vou comprar o pacote grande. Eu vou comprar o pacote pequeno. Eu lembro que a minha esposa comprava o grande e falava assim: não, mas aí você come só um pouco e fecha. Eu falei assim: eu não tenho condição de fazer isso. Eu vou comer todo. Então, eu até tentei, não consegui, e eu fui criando regras, eu fui criando barreiras. Depois de um tempo, eu falei assim: cara, eu não vou comer mais dentro de casa. Então, eu vou comer. Aí eu brincava, eu ia no supermercado, a Nancy fazia eu lavar a minha mão antes de ir pro supermercado, ela ia dirigindo para eu poder chegar no supermercado. A primeira coisa que eu ia lá no Chips, comia os chips, e eu passei mais de 3 anos comendo um chip só no supermercado e eu ia uma vez na semana. Até que eu consegui largar isso, gente, demorou mais 3 anos, ou seja, com intenção, 7 anos que eu demorei para ter os chips. E outra coisa, muita gente me pergunta, Danilo, você gosta de chips ainda? Eu amo. Só de falar, o gosto já vem na minha boca. Só que é o seguinte, eu descobri que não são todos prazeres que eu posso deixar entrar na minha vida. Amo jogar jogo de videogame, por quê? Porque eu sempre joguei. Durante um período da minha vida, eu decidi não jogar só para poder estudar e trabalhar quando eu fiz a transição de carreira das áreas, porque eu vi, nossa, é coisa demais para estudar. Uhum. E essa questão de você se conhecer, a Nancy nunca, minha esposa, nunca tinha visto eu jogar um joguinho. Quando eu troquei meu computador, que a vida ficou mais tranquila, eu falei, ah, vou comprar um computador para eu jogar. E comprei um computador, comprei tela, comprei tudo, coloquei o jogo. Joguei 30 minutos, aí esses 30 viraram 60, aí viraram 90, aí no outro dia escalou. Eu falei assim, cara,
eu não tenho condição de ter isso aqui. A Nancy, aí pega e joga 30 minutos por dia, vai ser legal, uma diversão a mais para você. Eu falei assim, eu não tenho condição. Olha só, eu sabia que para mim aquilo ali era impossível. Então o que que eu fiz? Eu me afastei. Hoje em dia, Débora, pensando nisso, essa questão, né, de você se conhecer, você teve que se afastar de algumas coisas na sua vida? Tive, de algumas coisas, de alguns produtos, de algumas situações. Eu acho que é impressionante que o que a gente faz com o corpo, né, com a dieta, com esse autoconhecimento, de fato a gente aplica para todas as áreas, né, da vida. Então, por isso que falam, hoje os grandes executivos estão muito focados em bem-estar, no que eles conseguem ali, porque o poder da mente que você tem para transformar a sua vida enquanto dieta, essas coisas, ela vai para todas as áreas da vida. Então você começa a ter esse autoconhecimento e sim, tive que me afastar de algumas coisas, de algumas pessoas. Então tem algumas situações em que é mais difícil, tem alguns grupos em que é mais difícil. Eu falo, hoje em dia as pessoas que eu convivo, eu não tenho problema nenhum. Elas já entenderam que eu vou para um jantar e eu vou jantar antes, ou que eu vou para um jantar, eu vou levar meu vestido. Mas tem gente que não é assim. Será que eu quero conviver com essas pessoas? Tem como eu cortar ou eu dosar esse convívio? Tem. Então tá. Então vai uma coisa que vai me fazer bem, porque eu preciso que as pessoas respeitem esse meu momento. Então tem algumas situações que você passa a evitar. Uma coisa que eu nunca gostei muito e que hoje eu gosto menos ainda, sair à noite. Para mim é um grande desafio. Por quê? Porque eu quero estar bem no dia seguinte. Eu tenho uma rotina hoje praticamente de alta performance com exercício físico, né? Desde que eu parei de trabalhar, eu faço 4 horas de atividade física quase todos os dias. E eu começo 5 horas da manhã. Então, eu quero, priorizo o meu bem-estar. Para isso, eu me afasto de algumas coisas ou tomo algumas decisões para seguir com o objetivo principal que eu quero, né? Perfeito. Uma coisa que é muito interessante, Débora, para as pessoas poderem entender, à medida que a gente vai alimentando o corpo bem, trabalhando com um déficit que ele é sustentável, ou seja, é um déficit onde o seu corpo ele supre esse déficit com gordura. Você entende que à medida que você vai fazendo atividade física, você vai inibindo o erro e o acerto, né? Você não volta com a gordura perdida para dentro do seu corpo, porque quando você treina, quando você segue dieta, quando você faz seu cardio, você perde gordura. O grande problema é que as pessoas voltam com essa gordura em outras formas para o corpo. E aí o que acontece é que quando você começa a cuidar de você, tem uma coisa que é fantástica que eu vejo, Débora, é que você começa a ver o que é seu corpo funcionar bem. Você citou uma coisa, eu falo, gente, às vezes a gente tem, né, eu convido as meninas, por exemplo, a viver um final de semana onde ela vai cuidar dela. Eu falo assim, olha, você já viveu um final de semana, a gente tem um nome no nosso final de semana construtivo, aonde intencionalmente você vai se alimentar bem na sexta, no sábado, no domingo, você vai treinar, você não vai ingerir álcool, você vai descansar, para você poder acordar na segunda-feira e ver o que que é um final de semana realmente para poder te recarregar as energias. Quase 100% das meninas falam assim: nunca fiz isso. Na hora que elas fazem a primeira vez, elas criam um set point do que é realmente bom, o que é realmente, na verdade, o descanso. E quando a gente sabe, né, que o nosso corpo ele funciona muito bem, é quase um patrimônio que a gente não quer perder mais. Exatamente. O que também é perigoso, né, Danilo? A gente também tem que tomar cuidado, porque, claro, a vida nos obriga a participar de alguns eventos sociais. O meu marido adora sair. Então, é claro que eu não vou dormir todos os dias 8h30 da noite como eu gostaria, porque às vezes eu preciso acompanhá-lo. Mas a gente passa a ficar mais seletivo, a dosar isso melhor e ter uma pessoa do seu lado que entenda isso faz muita diferença também. Porque às vezes dentro de casa a gente tem esse desafio, né? Do seu parceiro ali que quer que chega todo dia com uma pizza, ou que todo dia te chama para sair, para jantar, porque ele precisa sair. Então, realmente tem que ter, quando você pergunta da família, isso foi uma coisa que me veio muito na cabeça, né? Eu sempre tive um grande parceiro do meu lado. E isso fez muita diferença. Porque ele sempre apoiou e entendeu minhas decisões. Claro, me cobra da gente sair às vezes mais à noite, eu me desdobro, eu vou, mas assim, o grosso ali, ele entende, né? É, isso é muito importante, né? Ter essa rede de apoio dentro de casa, porque acaba que você, à medida que você decide emagrecer, à medida que você decide fazer o certo, à medida que você decide reorganizar a sua vida, você muda. E, consequentemente, a pessoa que está do seu lado, ela tem que acompanhar também essa mudança. Tem que ser uma coisa conjunta, porque senão você começa a criar dentro da sua própria casa uma dissonância. Uhum. Uma pessoa quer algo, outra pessoa quer outro, por isso que é muito importante o diálogo. É importante, eu falo com as meninas, falo assim, olha, já demonstrou pro seu marido a importância que é você
ter esse sucesso agora e tudo que você já me contou? Porque na cabeça da pessoa, ela tá vivendo, 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 ela acha que a outra pessoa sabe. Eu falei assim: não, você vai sentar com seu marido, você vai contar exatamente o que você me contou, você vai mostrar pra ele que isso é importante pra você, que você precisa do apoio dele. Por quê? Porque ele te ama. E ele vai comparecer com você, eu te dou a certeza disso. E às vezes as pessoas elas esquecem que elas podem instigar, né? Pode inflamar ali, ó, colocar combustível na rede de apoio. Eu falo com as pessoas, é muito simples. É só você demonstrar que aquilo ali é muito importante pra você. Porque se é muito importante pra você e te faz feliz, quem te ama vai fazer o quê? Vai apoiar, Com vai te certeza. ajudar. E aí vocês viram, olha só como é que é mútuo. A Débora comentou que ela é que faz o supermercado e ela fala que o Júlio gosta muito de sorvete. E ela falou assim, cara, se eu colocar esse pote aqui de sorvete, tô levando o inimigo pra dentro de casa, entendeu? Então eu vou pegar e não vou levar, vamos tomar um sorvete que no final de semana, vamos pegar aí. E essa questão, né, de cuidado, ela é muito importante. O cuidado que você tem que ter com você, com as pessoas que estão do seu lado. E outra coisa, né, Débora, à medida que você foi mudando a sua alimentação, a alimentação da sua casa também mudou, não mudou? Mudou, de forma geral, sim. É isso, né? Os belisquetes, essas coisas, não existe mais. E aí o seguinte, e a questão, por exemplo, da organização? Por exemplo, o que vai comer de café da manhã, o que vai comer no almoço? Eu vejo muito os seus meninos, né, que eles comem muito igual a você, que eles querem ir lá e fazer a refeição. Isso também teve um impacto muito grande para você? Teve, acho que principalmente à noite. Porque o almoço já era o almoço, né? O nosso plano é o almoço, gente, que dá certo. Tem direto eu posso lá, eu como arroz, feijão, bife, batata frita, na airfryer, tá, gente? Não frita no óleo. E tomate, que é o que todo brasileiro aí come. Então, meus meninos já comiam isso, né? Quando eles passaram a comer sal, enfim, já é a comida que a gente come todo mundo junto. Mas à noite eu lanchava, eu pedia pizza, eu pedia japonês. Então isso parou. Hoje a gente janta ali, eu faço meu mexido, os meninos querem comer. Então mudou principalmente à noite, Danilo. Eu vejo que na hora do almoço não foi tão grande a mudança, mas mudou muito à noite. Perfeito. E o legal é ter várias opções, né, Débora? Uma coisa, a gente, quando faz uma opção, vocês viram aí, eu fiquei 4 anos fazendo um mingau, entendeu? A gente cria amor por algumas coisas. E a Débora, ela tem ali um mexido da Débora, tem até a assinatura dela. As meninas, quando elas começam a seguir dieta, né? E elas começam a repetir, à medida que você repete uma receita, você quer incrementar, você faz de um jeito e fala, desse jeito não ficou bom, desse jeito ficou ruim. E eu brinco que eu tenho um exército de pessoas que vão testando receitas e elas chegam naquela receita que é assim, fantástica. E você tem essa receita, né, Débora? O famoso mexido da Débora. Meu mexido, ninguém acredita. Todo mundo fala, você emagreceu comendo mexido todos os dias? Fala, não, todos os dias não, porque no início tinha um arroz de forno. Lembra que eu era Tinha. viciada Tem no duas arroz de forno? assinaturas da Débora, tá, gente? Essa questão da pessoa ir lá e fazer sempre, ela fica expert. Por isso que o chefe de cozinha, ele é muito bom, porque todo dia ele tá ali repetindo, ele sabe o que dá certo, o que não dá. Você tem duas assinaturas, é o seu mexido e o arroz E de o arroz forno. de forno. Tem tempos que eu não faço arroz de forno. E o mexido, e eu consigo comer por muito tempo a mesma coisa, porque é muito gostoso. É isso que você falou, é tão gostoso que você consegue comer todos os dias. Então, mexidão, realmente, à noite, gente, viajei agora com um grupo de amigos. Tive que fazer mexidão pra todo mundo. Agora, toda viagem que eu faço, eu fico na casa de amigos, todos querem um mexidão. Ah, é legal, né? Esse poder da influência, né, Débora? Hoje em dia você consegue enxergar isso a todo momento, tanto que a sua melhora melhorou não só você, mas todas as pessoas à sua volta. Todo mundo, com certeza. E isso é muito interessante, gente. O mundo ele precisa da sua melhora. Pensa sempre o seguinte: se você melhorar, todas as pessoas à sua volta melhoram. Você vai estar mais feliz, você vai acordar feliz, você vai acordar no domínio da situação, você vai ter a certeza que o seu corpo ele vai te obedecer. Porque quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala desse patrimônio de muitas vezes o que fazer ali uma curadoria, qual que é a frequência e intensidade quando eu vou sair, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer, eu vou beber muito, eu vou beber pouco, porque a gente tem sempre aquela consequência de curto e médio e longo prazo muito na nossa mente e a gente sabe ali os nossos limites. Então, essa questão, gente, é muito importante. A sua melhora, o mundo, ele bate palma quando você melhora. E isso é muito interessante porque quando você vive realmente isso te sustenta. Você começa a ter uma responsabilidade social. Hoje você entende que você tem uma responsabilidade social que a sua falha, vamos supor que você comece a chutar o balde e você engorda tudo de novo. Você entende que você vai levar um monte de gente com você? Com certeza. E eu falo que hoje, né, quando eu resolvi abrir o Instagram, e eu resolvi abrir porque
Saí do meu emprego, estava com tempo, e é isso. As pessoas já me paravam na rua. Nossa, como que você fez? Nossa, você mudou muito. Ó, hoje eu vim treinar de manhã por sua causa. Meus amigos já falavam isso. Falei, gente, vou abrir. Conversei com o Danilo antes. Falei, Danilo, tô pensando aqui em abrir meu Instagram. Ele só vai. Vai, faz. É difícil, dá trabalho, saiba disso, mas vai. Foi um grande incentivador. Eu troco muita ideia com o Danilo. Falei, ok, vou abrir aqui. E desde que eu abri o meu Instagram, eu abri com um propósito e com uma responsabilidade. Que eu falo, olha, o que eu tô falando aqui, primeiro, tem que fazer sentido. Eu brinco que o mundo não precisa de mais influencer, muito menos influencer para falar abobrinha ou para mentir. Então, o que eu sempre faço ali é falar a verdade. O que eu fiz, o que funcionou, o que não funcionou, como foi o meu processo, né? E aí depois a gente pode falar das pautas mais polêmicas, que todo mundo sempre pergunta: ai, tomou remédio, fez isso? Sim, tomei, falo o período, falo como foi. Então, eu abri com esse propósito. E eu tenho a responsabilidade de ser 100% transparente. Porque eu não quero ninguém frustrado porque tentou ter o meu resultado sem ter. E não conseguir chegar lá. Porque às vezes não vai conseguir. Muitas vezes só porque não carrega o que eu tenho dentro de mim, que qualquer um pode ter. E muitas vezes porque às vezes não tem um ambiente que favorece. Igual eu falei, o Júlio é uma pessoa que me apoia muito. Eu tenho 2 filhos. Como que eu faço para treinar às 5 da manhã? O Júlio leva os meninos para a escola. E às vezes converso com muitas mães que não tem essa ajuda, que o marido sai mais cedo do que elas. Então a gente fica ali tentando achar alternativas para ela conseguir treinar, encaixar uma dieta, enfim. Então, tem um propósito e eu falo que eu não tenho um modelo de negócio, né, gente? As pessoas me perguntam: "O que que você vende?" Falo: "Nada". Eu não vendo nada, meu Instagram eu não monetizo nada, eu não ganho R$ 1 com o Instagram, mas eu ganho todos os dias, pelo menos umas 5 pessoas me falando: "Obrigada. Hoje eu fui treinar por sua causa. Hoje eu mudei tal coisa por sua causa. Hoje eu parei, já tem aqui 2 semanas que eu tô comendo mexido, à noite eu emagreci, porque antes eu comia iFood". Então, eu tenho essa responsabilidade, mas eu também tenho eu tenho uma gratidão de tudo que eu recebo de volta, sabe. Poder ver isso no mundo é muito legal. Mas de fato, gente, eu penso, às vezes eu tô com uma preguiça de treinar, eu abro meu Instagram, já tem alguém assim: "Já acordei, cadê você? Estou precisando de motivação". Então eu falo: "Opa, deixa eu ir". Isso é responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu sei porque eu vivo isso, eu vivi isso. E aí, durante poucos períodos, nesses últimos, colocar, desde que eu abri meu Instagram, foi na pandemia. Então, durante poucos períodos eu não postei todos os dias. E aí, quando eu sumi, o pessoal, Danilo, o que aconteceu? Você tá bem? Direto, se eu ficar 2 dias sem postar, as pessoas, Danilo, o que que tá acontecendo? Você tá precisando de alguma coisa? Eu vi que você sumiu, eu te procurei aqui, não tinha história. Será que é o meu Instagram que tá dando pau? Entendeu? É, o povo preocupa. Preocupa, e isso é legal. Eu falo que essa é quase. Se você nunca viveu isso, é difícil você compreender. Porque eu não compreendia. Pô, eu não compreendia que, nossa, uma pessoa, tipo assim, ficava, eu falo, não te elogiando, mas falando, nossa, é importante você estar aqui, olha, o que você fez gerou uma influência. E eu vou te falar, Débora, no início eu não conseguia sentir isso. Por quê? Porque eu acho que eu não interpretava também. Só que depois foi tão recorrente, 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 que hoje em dia, mesmo naquele dia, por exemplo, que às vezes eu passo por um problema, porque aqui a gente vê um recorte de uma realidade. O legal da Débora é exatamente isso. Muitas vezes a gente fica seguindo pessoas que elas estão montadas ali e ele não tem nem perto da vida que você vai ter e aquilo ali tem um viés, entendeu? E hoje vocês têm aqui uma pessoa que abriu o Instagram para poder levar uma mensagem. Se isso vai virar modelo de negócio, com certeza vai no longo prazo. Mas o quê? Qual que é o principal? A mensagem sempre será levada. E isso é que é o mais interessante. E continue, tá, Débora? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. As pessoas não sabem, mas quando a gente vai fazer filmar, vamos supor, eu tenho o meu café da manhã aqui. Aí eu falo assim, nossa, hoje eu vou filmar. Gente, é 1 hora a mais. É 1 hora a mais filmando para sentar e comer depois. E muitas vezes, e quantas vezes eu já comi comida fria? Ah, direto. A última vez eu fui fazer um mingau, aí o pessoal perguntava como é que tinha feito. Eu falei, não, deixa eu mostrar aqui. Aí na hora que eu fui comer meu mingau, ele tava frio. E eu não podia esquentar ele porque eu tinha colocado um monte de coisa em cima dele. Eu falei assim, não, mas vai assim mesmo, entendeu? Então, assim, continue, tá? Esse trabalho que você faz, ele é muito bonito, ele é muito bacana. Pensa sempre o seguinte, se você já atinge X pessoas, isso vai dobrar, isso vai triplicar. E isso vai te dar muita força para você poder continuar. Porque eu sei que você não vai parar. Isso é que é o mais interessante. E uma coisa, Débora, você citou algo que eu acho que é primordial também a gente falar, até a gente chegar numa parte técnica, que é essa questão do ambiente. Você, então, mudou um ambiente interno e o ambiente externo também você teve que começar a fazer certas modulações. Como foi isso?
Eu acho que o ambiente externo você tem que estar com a cabeça muito boa para você mudar, porque as pessoas não entendem, as pessoas vão te criticar. As mesmas que vão te aplaudir vão te criticar. E isso eu não bebo. E então eu já estava acostumada com isso, a frequentar ambientes em que todo mundo bebe. Mas por que que você não bebe? Nossa, como é que seu marido te aguenta? Você é uma chata, como é que você faz? E isso começou a ficar mais ampliado. Então, a primeira festa infantil que eu vou e que eu não como nada, todo mundo aponta o dedo pra mim. Você tá bitolada. Mas por que que você tá fazendo isso? É só uma festa. Só que não é só uma festa. Tem semana que eu tenho 5, 7 eventos. Tem dia que a Débora tem 3 festas. No mesmo dia. Imagina se eu comesse nas 3. Então eu tive que começar a me planejar e organizar. Eu sou uma pessoa muito organizada com agenda. Não sou tão organizada, se for no meu quarto, provavelmente tá bagunçadinho. Mas eu sempre fui muito organizada, isso vem do mundo corporativo, né? Eu sou advogada, então eu sempre tive prazo, trabalhei com prazo, então eu sou muito organizada com as minhas tarefas e atividades. Então eu sei as viagens que eu vou fazer daqui até o final do ano, eu sou muito planejada. Então eu comecei a planejar a minha semana. E a gente tem nossas 2 refeições livres e eu comecei a ver em que momento que eu ia encaixá-las e nas outras eu ia aguentar a crítica. Eu já sabia, eu ia pronta. Então eu sempre tinha um plano pronto para poder controlar esse ambiente, porque também não vou ser a chata que vai chegar num lugar em que tá todo mundo bebendo e falar: "Nossa, eu vou sair daqui porque tá todo mundo bebendo". Não, eu preciso me adequar àquele ambiente. Eu não vou ficar lá doutrinando as pessoas do porquê não beber. Cada um faz o que quer. Mas da mesma forma, eu não quero que ninguém venha, vire para mim e fale: "Nossa, mas é só hoje, fica comendo. Ah, por que que você pesa a sua comida?". Gente, cada um na sua. Então não dá para você controlar 100% porque você está inserido ali naquele ambiente. Eu não vou deixar de ir numa festa porque tem comida. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou comer antes. E é engraçado, né, Débora, como as pessoas elas se sentem incomodadas. Eu falo pra todo mundo hoje em dia fala de respeito, tem que respeitar o próximo. E eu faço uma analogia, gente, uma pessoa insistir pra você poder comer algo que você fala que não quer, não quer, não quer, ela ainda cria uma narrativa pra ainda te convencer a comer, ela tá tentando literalmente enfiar alguma coisa dentro de você. E aí, qual que é a diferença disso pra uma outras questões? Se você for pensar, é igual, a pessoa está te atropelando. E o mais interessante de tudo, porque as pessoas estão acostumadas a fazer isso. Eu falo que toda grande mudança, ela acontece. A gente, quando era criança, andava sem cinto. Hoje em dia, você nunca vai colocar um menino sem cinto num carro. E essa mudança das pessoas começarem a perceber que a comida que foi feita para ser gostosa faz com que você tenha descontroles e que você mesmo fica super chateado de ter, você não deve incentivar isso à medida que a pessoa chega para você e fala assim: olha, que seja o motivo que for, não precisa nem citar o motivo. À medida que você fala assim: não, eu não quero beber, respeite. Fala-se muito de respeito na internet, né? Fala muito de respeito em todos os lugares. A pessoa, às vezes, que tá falando pra você poder beber, ela fala, ela critica outra pessoa que não tem um respeito, às vezes, com o filho dela, às vezes com ela mesma, mas ela tá repetindo um padrão. E esse incômodo, né, Débora, hoje em dia, ele ainda perpetua, porque você é um ultra caso case de sucesso. Eu vou perguntar antes para depois falar a minha experiência. Ainda continua algumas críticas, ainda continua alguns questionamentos, por quê? Porque você tem uma história agora por trás que ela é um case de sucesso. Então, para poder falar da sua atitude, vai ter que falar da sua história. Como é que é isso? Hoje é muito menos. Eu acho que até a partir do momento que eu comecei a me expor um pouco mais, falar mais disso, muito menos. As pessoas hoje respeitam, elas entendem, elas veem o que eu fiz e eu conto e eu falo para algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, eu falo, cara, não insiste, sabe por quê? Porque isso é o que me faz feliz. Eu não vou dormir feliz porque eu comi 5 doces, 10 salgadinhos. Eu vou dormir feliz exatamente porque eu não comi. Então, quando você entender a felicidade, que é a realização que é isso, você não vai brigar comigo. Eu tô feliz. Porque as pessoas falam, nossa, mas isso não é uma vida feliz? Você não viver aqui enchendo sua cara, né, de doce, de salgadinho e tal? Eu falo, é o contrário. A minha felicidade é na hora que eu deito no travesseiro e falo, eu consegui. Então, acho que hoje as pessoas entendem isso. E veem o tanto que isso me faz bem. Eu tô mais feliz, né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente fica mais feliz. Isso é nítido, todo mundo vê. Então, acho que as pessoas começaram a ver que realmente, olha, eu acho que isso deixa ela feliz, porque ela tá tão bem que é isso. Perfeito. Então, olha só a diferença, gente. A todo momento, o mundo ele tem que ser comunicado que você mudou. Por quê? Porque a mudança ela acontece gradual. As pessoas não estão convivendo com você o tempo todo. As pessoas não sabem o que é importante ou não é importante. A Débora, antes, no aniversário de criança, ela nem pensava em não comer.
Na verdade, era uma grande oportunidade para poder comer. Festa de criança tem um monte de coisa ali que fica brilhando, quase pulando na sua boca. E aí o que acontece é que as pessoas, à medida que você muda um padrão, eu falo que o padrão de controle, ele expõe outras pessoas. Então, na hora que você vai numa festa que você come assim, de forma controlada, e a pessoa vira pra você e fala assim: "Mas você não vai comer mais?" Talvez aquela pessoa, ela o quê? Ela queria ter a sua atitude, mas ela não consegue colocar com palavras aquilo ali. Justamente por quê? Porque gera um incômodo pra ela. Na hora que ela fala assim: "Isso não é uma vida feliz", mas espera aí, então quer dizer que a vida dela é feliz porque ela come. Mas ela sabe que no longo prazo ela comendo, ela está se prejudicando. Eu brinco que a pessoa que insiste para que você coma um chocolate depois que você falou um não, pode ter certeza, essa pessoa tem descontroles, essa pessoa come muito mais chocolate que ela deveria, essa pessoa se arrepende várias vezes ao longo da semana por ter atitudes de descontrole. Olha que loucura. Por quê? Você imagina hoje em dia, por exemplo, a gente tem nosso grupo de apoio, a gente tem as pessoas que seguem dieta, que estão na mesma jornada que a gente. Você imagina qualquer uma dessas pessoas aqui agora, você falando não para um chocolate, ela fala assim: come, Débora. Não. E é por isso que é importante aquela nossa comunidade, né? Mas eu vejo 3 fases muito claras nessa minha jornada. Primeiro, a crítica. Então, a pessoa vai te criticar porque você não comeu, a pessoa vai te criticar porque você treina em viagem, tem isso. Me criticavam muito, porque eu paro na viagem, 5 horas da manhã eu tô pulando catraca de academia, né, na Europa. Aí depois a pessoa vai entender. Vai falar: olha, entendi. Fez sentido. Depois a pessoa vai replicar. E a pessoa vai virar pra você em um evento e vai falar: amiga, você viu que eu não comi nada hoje? Tô igual você. Então, eu vejo muito nítido nas minhas relações esses 3 estágios. Isso é muito bacana, Débora, você falar, porque é difícil você compreender, você só compreende tudo na hora que você chega no estágio 3. Porque antes, você fala assim: não, mas espera aí, a gente se sente incomodado, entendeu? E tanto que a gente conversava bastante, né? E eu falava assim: ô, Débora, na verdade, quando alguém te criticar, pensa o seguinte: como é que você pode ajudar essa pessoa? Porque se ela tá te criticando a pontos, na verdade, se ela tá formalizando isso em palavras, a ponto de se expor, porque a pessoa que te critica, ela se expõe, entendeu? Porque ela dá abertura pra volta. Essa pessoa, na verdade, e muitas vezes, né, eu treino vocês a isso, eu falo com as meninas: gente, todo case de sucesso acontece isso. A crítica vem, mas à medida que você entende que aquela crítica muitas vezes vem de uma pessoa que ela precisa de ajuda, o que você vai falar naquele momento para aquela pessoa que é importante? Primeiro, que aquilo é muito importante para você. Eu acho que isso é o fundamental. Se tem algo importante para você e você fala que você está feliz, a pessoa que te ama, que gosta de você, nunca vai bater de frente. E aí depois você o quê? Você ainda planta uma sementinha para aquela pessoa depois o quê? Talvez pensar de uma forma diferente. Isso é que é o legal, isso é a influência. Hoje em dia a gente fala, o influência, gente, não é o que faz publi, não. Que, ai, nossa, eu tô aqui ganhando um pacote disso, eu vou falar que é bom. Não. A influência é essa. A influência hoje é pegar uma história real, uma história que as pessoas, elas muitas vezes estão vivendo alguma parte dessa história e mostrar que pode ser diferente, pode ser mais feliz. A vida hoje em dia com controle, ela é mais feliz? Muito mais. E é tanto uma construção, Danilo, que acabou de me vir à cabeça aqui, que você já me deu um sermão por causa disso, um sermão, tá, gente? Uma vez que eu virei pra você e falei: não entendo a pessoa falar que preferia comer abóbora do que chocolate. Esse fato Você lembra foi muito disso? legal. Eu critiquei, então eu também fui a pessoa que critiquei. Gente, eu não comi ovo de Páscoa, assim, esse ano, por exemplo, porque eu acho que não faz sentido. E aí, um ano atrás, eu tava criticando a pessoa que preferia abóbora do que ovo de Páscoa. Essa história, gente, é muito legal, porque a gente tinha reunido, né, as meninas, e foi até numa gravação de um outro podcast, a gente aproveita, né, que as meninas vêm, a gente fica ali naquela interação social, na vontade de encontrar, por isso a gente tem que encontrar até mais, né, Débora? E aí, na mesa, assim, cada pessoa tem uma história, lembra sempre disso, gente. A Débora é uma pessoa que tem chocolate na dieta e consegue pesar 20 gramas de chocolate. A Débora consegue pegar as 23 gramas, cortar 3 e voltar pro pote. E aí, essa aluna minha, ela pegou e falou assim: ah, não, porque eu prefiro a abóbora do que o chocolate. A Débora não conhecia a história dela ainda. E aí, a Débora, tipo assim, falou a opinião dela, que é normal. E aí, depois eu fui contar pra Débora assim: não, Débora, você não sabe, mas
ela já tentou ter chocolate igual você na dieta e não conseguiu. E a solução que a gente encontrou pro chocolate, que era o momento feliz que a Débora tem ali no final do dia, foi com a abóbora. Por isso que ela gosta tanto da abóbora, que na verdade foi a solução que ela arrumou para ela se livrar ali das garras do chocolate, que muitas vezes fazia ela errar. E é o mais interessante disso então, né, Débora? Hoje em dia, cada pessoa tem uma história. Então eu falo que mesmo quando uma pessoa hoje me critica sabendo que eu tenho uma missão, que eu tenho uma jornada a ser seguida, eu sofri muitas críticas, assim, eu sofri de várias, tudo possível e imaginável, de todos os lados, e teve uma coisa muito interessante que da parte de outros profissionais. Só que eu não ligava, porque eu falava assim, a vida é tão difícil, que eu, por exemplo, todo mundo que me pedia ajuda, eu falava assim, cara, todo mundo que me pedir ajuda, eu vou ajudar. Mas eu vou ajudar de uma maneira que crie barreiras. A primeira barreira, a pessoa me ajuda, eu falei assim, cara, o primeiro livro que eu li foi esse. Uhum. Fala assim, é um livro pequeno, você vai ler, à medida que você for lendo, você pode me falar que eu converso com você sobre o livro, e a gente conversa, e aí depois eu vou te passando outras coisas. E o segundo passo era um documento, que eu falei assim, cara, olha só, eu não sou especialista, mas esse documento tá aqui. Tudo que eu fiz tá aí. Começa a replicar. De todas as pessoas que me procuraram, duas fizeram. Duas fizeram. E várias pessoas me criticavam, eu ficava sabendo, ficava sabendo, ficava sabendo. E hoje em dia, me perguntam alguma coisa. E eu respondo, eu falo assim, não, a vida é difícil demais, essa mensagem ela tem que ser passada para todo mundo, mas até eu entender isso, demorou. Até eu entender que à medida que você tem uma mensagem, você tem um propósito, você tem uma missão aqui muito maior do que a sua história, na verdade, a sua história é um meio para você poder compreender e levar isso para outras pessoas, você começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente. E essa maneira diferente, Débora, o que eu vejo, eu não sei, você citou isso também, hoje você é uma pessoa muito feliz. A gente irradia felicidade, parece que a gente está em outra frequência. Sim, E à medida que você está feliz com você mesma, gente, tudo muda. tudo muda. A interpretação de uma situação, ela muda. Tudo muda. Muita gente fala comigo, né? Nossa, mas você sente que as pessoas te tratam diferente agora que você está mais magra e tudo? Eu falo, não sei. Porque eu acho que talvez as pessoas me tratavam da mesma forma, mas aquilo batia em mim de outro jeito. Acho que sim, o mundo é, né, mais generoso com quem está ali dentro do padrão, isso é um fato, mas eu também interpretava de uma forma diferente. Às vezes a mesma frase que me falavam quando eu pesava 100 quilos tinha um efeito que agora tem outro, né? Então, até a questão de rede social, eu acho que eu abri meu Instagram no momento certo, que você tem que ter a cabeça muito boa. Quando eu tive o meu primeiro hater, gente, sabe o que eu fiz? Eu comemorei. Tirei print, mandei para um tanto de gente, falei, tô famosa, tenho hater. Se fosse um tempo em que as coisas me doíam, aquilo podia acabar comigo, né? Então, você tem que estar nessa cabeça o tempo todo e o mundo muda. Se eu tô mais feliz, eu realmente eu acho que as pessoas vão comigo felizes também, animadas. Eu acho que tá todo mundo feliz, sabe? Você recebe as coisas de uma forma tão mais gostosa, né? Uma vez eu li, Débora, que a interpretação de um fato, ela é mais importante do que o fato, sabendo que a sua interpretação, na verdade, é a maneira com que você olha para um problema e você descreve aquele problema pelo conhecimento prévio que você teve. Por isso que uma pessoa feliz e uma pessoa feliz com ocupação, ela só gera o bem para o mundo. E aí, entendendo também esse lado, faz a gente entender o outro lado também. Que é talvez aquela pessoa triste, ela tá muitas vezes fazendo mal porque uma coisa tá puxando a outra. Por isso que você tem uma missão. E é justamente essa missão o quê? Que a gente tá ali, ó, levando e levando e levando. Uma coisa, Débora, que é interessante também da gente falar, essa questão que você teve o apoio e auxílio de vários profissionais. Uhum. Hoje em dia é uma equipe multidisciplinar. Eu falo que às vezes algumas pessoas, Débora, me buscam e elas estão ali prestes a fechar a consultoria comigo e eu pergunto, olha, você tem orientação disso? Você tem uma médica? Você tem isso? Me conta um pouquinho dessa questão sua da equipe. Uhum. Eu falo, né, que não, você ter dinheiro não garante, né, que você vai ter um emagrecimento, que é uma mudança muito interna, mas é claro que você ter acesso a bons profissionais faz muita diferença. Seria hipocrisia minha falar que não. Então, realmente é uma parte que é só minha, que eu consegui fazer sozinha, independente de qualquer apoio, enfim, mas ter bons profissionais fez muita diferença. Então, desde o início, eu comecei com o meu personal antes até de começar a consultoria com você, porque quando eu resolvi que eu queria emagrecer ali, eu comecei primeiro naquela dietinha
que era 10 tomates cereja e uma tilápia à noite, 10 tomates cereja contados, até eu te descobrir. E então eu já estava com o meu personal, já tinha decidido, acho que faz diferença, até porque eu amamentava. Então eu tinha um horário muito curto e eu precisava de não ter desculpa, de voltar a treinar com alguém ali que entendesse, se fosse mais fácil. E procurei, eu tenho uma médica, né, que é a Ana Cláudia, que me acompanha há muito tempo. Então ela me acompanha desde antes de eu ter meus filhos, enfim. E ela também entrou comigo nesse, né, nesse projeto. Tem até um vídeo meu com a Ana Cláudia falando assim: a Débora chegou a me perguntar de bariátrica, que foi uma coisa que eu realmente pensei e cogitei, né? Eu tinha mais de 50% de gordura. Era realmente um caso para. Então, quando eu procuro ela, a gente conversa, a gente começa a ver a parte de exames, a parte de medicamento, né? Então, posso falar do medicamento? Pode, eu acho que isso aqui é muito importante, Débora, a gente entrar nesse assunto, porque hoje o mundo, eu vejo o mundo de uma maneira. Eu vejo o mundo ali com um olhar técnico, então a informação ela precisa ser passada. Por quê? Porque hoje existem, né, os inibidores de apetite que muitas vezes enchem os olhos da pessoa, mas você contar essa história ela é muito importante porque eu não sou contra nenhum fármaco. Na verdade, eu acredito muito que o fármaco é uma evolução da sacanagem que fizeram de te ofertar coisa gostosa desde a sua infância, fazendo com que você hoje em dia tenha que fazer um esforço para não consumir, sabendo que o consumo vai fazer você consumir cada vez mais. Então, eu acredito muito que com o avanço da tecnologia, o mundo ele vai ficar melhor, entendeu? Sempre vai ter o mal e o bem, mas eu acredito muito, eu sou otimista, eu acredito muito que o bem ele sempre vai vencer no longo prazo. Então é muito importante você falar que hoje em dia, igual você teve essa equipe, né, multidisciplinar, como é que foi a experiência sua? Porque você já tinha usado anteriormente. Já. Isso que eu quero que vocês observem que a Débora vai contar. Hoje, Débora, eu acredito que em 2026 vai mudar muita coisa, porque vai cair a patente de muitos inibidores de apetite, então vai ficar mais acessível. E hoje, toda pessoa que você for pensar que está engordando, ela vai tomar. Por que que ela não tomaria? Uhum. Eu tenho essa visão. Eu falo com os outros profissionais, eu falo assim, gente, por que que uma pessoa que está incomodada, não consegue seguir dieta, começa a ver um monte de gente tendo resultado, que seja recorte de realidade. Eu vi a pessoa emagrecer, mas eu não vi ela engordar. Então, na minha cabeça, ela emagreceu. Por que que essa pessoa não tomaria? E eu quero o seu depoimento, Débora, justamente por quê? Porque a Débora, ela tem a experiência dela. Eu vou deixar você contar, porque eu acho que isso ele vai gerar bastante valor pelo esse momento que a gente está agora. Sim. Bom, a primeira vez que eu usei um medicamento, na verdade, quando eu tinha uns 20 anos, eu usava aqueles antigos, Fenproporex, não sei o quê, nem sei se existe mais, mas aqueles que eu tinha que ir no médico, gente, que era bem clandestino. Era em outra cidade, numa avenida assim, nossa, terrível. Eu tinha que ir nesse médico, então eu já tomei essa vez. Obviamente não adiantou. Durante um outro período, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz uma dieta, que hoje eu vendo a dieta, gente, a dieta do HCG. Também nem sei se existe mais, mas é uma dieta de 500 calorias, gente. É claro que ia emagrecer, independente de eu estar colocando esse tal desse HCG dentro de mim ou não. E, obviamente, eu ia engordar depois. Mas eu lembro que não podia passar creme no corpo. Era uma coisa meio louca, assim. E depois, quando já com os medicamentos novos, eu fui tomar quando eu morava em São Paulo, 2018, 2019, eu já estava começando a engordar mais para chegar, né, nesse peso que eu cheguei. E eu tomei por uns 4 meses. Não resolveu. Eu nem emagreci com ele. Não foi nem aquele que eu emagreci e depois eu engordei. Eu não emagreci, porque eu continuei seguindo minha vida normal. Fiquei muito mal-humorada. Do Júlio virar pra mim e falar: pelo amor de Deus, para de tomar esse negócio, porque realmente mexeu comigo. Ok, parei, não tomei mais. Depois, entre um filho e outro, eu tomei também. E aí eu já falei que entre um filho e outro eu engordei 10 quilos, ou seja, não resolveu. E quando eu tomei dessa última vez, que foi em 2023, né, quando a gente começou a nossa consultoria, na verdade eu começo a consultoria com você, o Rafa era muito pequeno, meu filho mais novo, eu amamentava, então não podia tomar medicamento. Então começo com o Danilo, já tô ali com a decisão de mudar de cabeça, já tô pesando minha comida, fazendo tudo certinho, já tava com o Danilo há uns 2 meses, que foi mais ou menos, o Rafa fez 6 meses, parou de amamentar, eu comecei a tomar o remédio. Comecei com o remédio. E deu tudo certo. Mas aí que tá, já estava dando tudo certo. Mas deu tudo certo. Eu falo que eu não perdi 10 quilos em um mês, isso nunca aconteceu na minha trajetória, foi tudo. Eu fui perdendo peso gradativamente, então não tive nenhum grande resultado, mas eu usei até outubro, mais ou menos, deu uns 7 meses, que eu tive que parar para fazer uma cirurgia plástica que eu fiz nos seios.
E aí parei com muito medo. Eu lembro da gente tendo essa conversa. Eu Eu tive essa conversa lembro. com você e com a Ana Cláudia. Eu falei, eu estou com medo de parar. Eu não sei se eu posso fazer essa cirurgia agora. Eu queria muito fazer essa cirurgia nos seios, mas eu vou engordar tudo de novo. Não sei o quê. Eu fiquei em pânico de parar. Você sabe que à medida que você se submete a uma metodologia certa ou errada, louca ou não, e ela dá certo, você acha que qualquer coisa diferente daquilo vai dar errado. Por exemplo, você pode pegar a dieta da lua, a dieta da maçã, a dieta do HCG, se você se submeter a ela toda errada e perder peso, você acredita que se você pisar fora dela é ruim e que ela dá certo, mesmo você engordando de novo. E nesse momento a Débora estava com medo, eu falei assim, Débora, não precisa ter medo, sabe por quê? Porque você já tem um alicerce que você já sabe o que é certo e o que é errado, você já inibiu o erro. Eu perguntava para a Débora, Débora, tem uma pergunta que ela é clássica, para você poder ficar tranquila. Sabendo que o ganho de gordura, ele acontece no excesso, ou seja, o ganho de gordura, gente, é uma equação química que acontece no seu corpo. Ela acontece em tempo real que você está comendo e bebendo. Ou seja, se você não estiver comendo e bebendo em quantidade, é impossível você ganhar gordura. Teve um caso, esse caso do pãozinho do final de semana, a gente estava conversando aqui antes, né? No final de semana, eu estava na mesa, sempre o assunto de nutrição, ele aparece e tudo mais, e eu tento sempre gerar ali um valor para a pessoa e a pessoa culpando o pão. Eu falei assim, olha, eu te garanto que o que você está quebrando de ligação química de um pão de manhã nunca vai virar gordura. Essa energia nunca vai virar gordura. E aí o que acontece é que ela, né, pegou e falou assim: "Ah, não, mas é o pão que me engorda". Eu falei assim: "Olha, é muito mais fácil culpar o pão do que o docinho. Porque culpar o docinho, tirar o docinho da vida, dói o coração, entendeu? É muito mais fácil culpar o pão do que culpar o bolo. O bolo, né, que é um alimento que, não sei se vocês sabem, mas ele é complicado de ter, porque é gostoso demais, fofinho demais e é muito denso energeticamente. Então, dessa maneira, essa questão, né, de você saber, vou até voltar aqui no assunto que você estava falando da sua médica, é, hoje em dia, Débora, uma coisa que eu comentei com você, você já tinha um alicerce, você sabia o que era certo e errado, você sabia que você não tinha a equação que ganhava gordura no seu corpo. E eu falei com você, você vai tirar o inibidor e se você ficar com fome, nós vamos colocar comida. E como é que foi a retirada desse inibidor? E foi uma retirada que não teve nem como minha médica estruturar, porque eu tive que parar. Porque, né, era um medicamento que ele era por dosagem, não é desses que tem hoje, é um que já está no mercado há mais tempo, que é semaglutida, né, o princípio ativo, e o normal seria baixar a dose. Eu tive que tirar de uma vez, fiquei apavorada. Só que eu tirei, e eu tirei um mês antes da cirurgia, porque não pode tomar anestesia geral tomando esses medicamentos, então eu tive que tirar um período considerável antes da cirurgia, e eu continuei emagrecendo. E eu falei, gente, então, claro, né, tinha uma parte do remédio ali atuando, não sei entrar nisso, não quero também entrar muito nisso, acho que não é meu papel, mas eu estava fazendo tudo certo. O legal, Débora, sabe o que acontece? Toda refeição sua te promovia saciedade. Você já tinha aprendido a colocar saciedade nas suas refeições. Na verdade, a sua dieta, ela alimentava o seu corpo e aquele inibidor no início ele te ajudou bastante. E depois o quê? Depois o seu comportamento, até mesmo as suas forças de vontade, o seu não. Por quê? Se você inibe um apetite, é um não que você fala. Eu falo, gente, o análogo ao inibidor de apetite, sabe o que é? Se eu colocar alguém numa jaula, ele é análogo ao inibidor de apetite. A pessoa não vai ter acesso à comida. Então, peraí, se essa jaula for aqui, dentro da sua cabeça? Então, você já tinha se transformado na Débora que conseguiria sustentar o corpo. Por isso que você conseguiu. E por isso que é muito importante aqui, gente, você entender que se... Eu falo para todo mundo, tem uma frase muito simples. Você inibe o apetite, mas a cascata hormonal que manda você comer está acontecendo dentro de você. E à medida que o seu corpo produz uma cascata hormonal que te manda comer e você não come, ele não para por aí. Ele fala o seguinte, olha, peraí, eu tô perdendo gordura, eu mando essa pessoa comer, ele começa a amplificar esse sinal, ele começa a entender que ele não está conseguindo ler o sinal, você está interrompendo a mensagem. Ele começa a tentar fazer com que o receptor fique mais sensível. Ou seja, é uma grande bomba relógio. Lembra sempre que quando você toma um inibidor de apetite, você titula ele.
O jeito certo, entre aspas, né, de tirar o inibidor é tirar aos poucos, a fome vem aos pouquinhos, você vai complementando com o seu planejamento. Mas à medida que você gera um déficit muito grande, que você come, emagrece de forma muito rápida, na hora que você tira, bomba relógio. E tem um grande problema aqui, Débora, que é o mais importante, que é a sua diferença para as outras pessoas, é o seguinte: com o inibidor, a pessoa, então, vai sentir menos apetite. Se no pouco apetite que você tem, você não segue dieta, o dia que você tiver realmente apetite, você vai seguir? Eu te garanto, Débora, o grande problema do inibidor hoje, sabe qual que é? Qualquer pessoa que nunca seguiu dieta na vida vai tomar um inibidor. E eu vou usar frases que você falou. No início, a dor do esforço, muitas vezes, ela é tão grande para a pessoa, porque ela nunca teve o benefício, que ela nunca faz. E à medida que você começa a ter uma consciência, porque você precisa ter a consciência de longo prazo de pensar assim, não, eu vou conseguir. Ou seja, a dor do esforço ela é grande, mas você aceita ela. O que o inibidor faz? Ele faz a dor do esforço ser mínima. Quem toma inibidor de apetite, a dor do esforço é mínima. Ótimo. Ele faz o resultado, ele ser máximo. Ele ser muito veloz. Ele faz o resultado, ainda assim, a pessoa comendo errado, ela come errado, ela alimenta o sistema de recompensa, ela mantém doce na vida dela e ela consegue emagrecer rápido. Que dia que essa pessoa vai seguir dieta na vida, Débora? Nunca. Nunca mais. Sabe por quê? Primeiro, ela cria um set point de que, na cabeça dela, ela está fazendo um esforço gigantesco. Olha que loucura. A pessoa, a dor do esforço é mínima e ela considera isso como o máximo, vira o máximo dela. Por quê? Porque ela acostumou a não sofrer. Ela tem um resultado que ele é irreal, porque ele é muito mais rápido. E aí, na hora que ela volta para o mundo, eu falo, né, para a dimensão do mundo real, ela começa a ter que se esforçar muito mais, mas é assim, não tem nem comparação. E o resultado, ele volta ao normal. Sabe o que essa pessoa faz? Ela fala assim, não tá dando certo, isso aqui não é para mim. E ela fica tomando. Por isso que eu quis que você contasse esse caso, que é justamente isso. Hoje em dia, Débora, eu vejo que uma das suas missões também, tá? Vai ser informar isso para as pessoas. Eu falo que eu converso muito com a Débora porque a gente gera influência, a gente cresce o Instagram a cada dia, como a mensagem ela é real, como a mensagem ela é importante, a mensagem ela é necessária para o mundo. E eu falo com as meninas, sempre que você aprender qualquer coisa aqui comigo, eu sou um nó. O conhecimento não é para mim. Eu pego o conhecimento, eu gosto de sentar, eu gosto de trabalhar. Eu gosto tanto de trabalhar que você me deixa trabalhando lá 24 horas, eu trabalho. Tem até problema com isso. Mas eu gosto de pegar essa informação e colocar para as meninas e falar assim, olha, tá aqui. Leva para as pessoas. Então, Débora, uma coisa muito legal de você fazer é exatamente isso. Mostrar para a pessoa que sim, gente, o fármaco, quando bem utilizado, ele é ótimo. Mas quando você utiliza ele mal, você vai se tornar escrava dele. E para poder largar isso, eu já tive caso. 1, 2, 3, 4, 5 anos tomando inibidor de apetite, com problemas psicológicos, com problemas metabólicos, com problemas de distorção de imagem, com problemas de set point, ela perdeu a referência, o que é difícil, o que é fácil. Ela tirou essa pessoa do mundo real e colocou no mundo abstrato. Detalhe, no longo prazo, essa pessoa ainda não conseguiu ter o corpo que você tem. E olha como é que é interessante. Então, a mensagem aqui, nesse ponto, é exatamente isso. Pode usar, gente? Pode. Use com a ajuda de um profissional. A Débora sabe, eu admiro muito a Ana, a sua médica. Por quê? Porque ela sempre fez um trabalho de excelência. E isso é muito bom, assim como o seu personal, assim como você. Eu falo que a sua seriedade, eu acho também que inspira a seriedade das pessoas que estão à sua volta. Então, é uma mensagem que você tem que falar. O inibidor, ele pode ajudar? Pode. Mas ele é o quê? É um meio para que a gente consiga depois da sequência, que é o mais importante, que é justamente a dieta. Vai te ajudar ali a treinar a sua mente, né? Então é mais fácil você ir moldando a sua mente sem aquela fome gritando o tempo inteiro, né? De fato ajuda. Mas uma coisa que você falou aí que me lembrou das vezes que eu tomei. E eu sempre falo isso. Eu comia muito pouco, mas quando eu comia uma fatia de pizza. Eu comia muito pouco, mas quando eu comia um brigadeiro. Então adiantou? Não adiantou nada. Depois deu tudo na mesma. Dessa vez não, eu fiz com o Danilo, eu fiz com a Ana Cláudia, e quando eu comia minha dieta. Né? E às vezes eu falava com o Danilo, Danilo, não tô conseguindo comer essa refeição aqui porque eu não tenho fome. E aí ele ajustava e colocava, ele falava, mas você precisa desse tanto de caloria. E aí você colocava numa coisa que talvez desse menos saciedade, a gente sempre teve essa conversa, e aí
foi fluindo. Consegui tirar e tirei. E eu falo isso também sem medo, assim. Talvez se não fosse a minha cirurgia, eu ia estar implorando a Aninha para eu tomar até hoje esse remédio. Porque eu ia ficar com medo de tirar. É esse medo de mudar o ambiente que está dando certo. Por isso que é muito importante você nunca se inserir num ambiente maluco. Porque se você se insere num ambiente maluco, você vai acreditar na loucura e você vai acreditar que aquilo lá é certo. Tanto que, no caso real, verdadeiro, que estava tudo certo, fique com medo. As pessoas ficam com medo. Você sabe que todo mundo que emagrece tem medo de engordar. Eu tenho. Tem, assim, é latente. Eu falo Tem, isso. eu falo, todo mundo que emagrece, não só o medo de engordar, porque o medo de engordar é consequência. Todo mundo que emagrece tem medo de comer. E isso acontece. Tanto que eu falo com vocês, né? Na hora que eu vou colocar comida, todo mundo fala assim: ai, Danilo, vai ter que colocar comida? Eu falo assim: vai ter que colocar comida. Eu falo assim, gente, a fome te venceu. Você já perdeu os seus grandes blocos de gordura, a fome te venceu. Você acordava para acertar durante os últimos 8 meses, você começou a acordar para acertar e errava no meio do caminho. Essa pessoa não é você. É fisiologicamente aquela cascata hormonal que o inibidor estava lendo, agora o que? Está com um sinal muito amplificado. E na hora de colocar comida, Débora, eu lembro que a Débora foi resistente. E ela falava assim: não, Danilo, mas eu não preciso. Olha a força de vontade que a Débora tinha. Fisiologicamente, eu falo que eu comando ali uma jornada. E as pessoas são vencidas pela fome. E tanto que eu sempre perguntava: ô Débora, você voltou com o inibidor? Aí a Débora: não, não voltei. E aí eu perguntei umas 2 vezes só. Por quê? Eu falei assim: gente, como é que essa menina não tá sentindo fome? E aí eu via que a Débora organizava, ela começou a comandar, ela assim, começou a perceber que a fome dela na parte da manhã era muito controlada. E aí eu vi que você foi remodulando, você foi me falando: olha, Danilo, eu tô fazendo assim, você colocou assim, mas eu não tô fazendo desse jeito. E eu gosto, né? As meninas, elas têm liberdade de fazer isso, sempre me contando. E aí eu fui percebendo, eu falei assim: olha só, a Débora já notou que na parte da manhã ela segura a fome, depois que ela faz atividade física ela não tem fome, ou seja, ela tem uma janela ali onde ela prefere não comer e jogar as refeições pra frente. E é muito legal ver essa dinâmica, como você organizou a sua vida para que encaixasse tudo. É, e é muito engraçado, porque aí o Danilo manda assim pra mim: me manda o que você realmente tá comendo, porque cada hora você me manda uma informação. Você vai ficar 3 dias me mandando tudo o que você colocar na sua boca. Eu quero foto, porque eu quero saber exatamente o que você tá comendo. Eu preciso entender. Porque aí você manda: ah, Danilo, pode ser uma fruta, mas pode ser que eu come o chocolate esse horário. Eu não sei o que ele, Débora, eu preciso saber exatamente o que é. Pra eu entender aqui o tanto de caloria que você realmente tá consumindo. Isso é muito bom. Isso, mas é porque, Débora, comer a mais é algo que gera uma responsabilidade muito grande pra cima de mim. Porque qualquer erro meu, a pessoa começa a engordar. Mesmo seguindo a dieta, mesmo fazendo tudo. E aí eu lembro que eu falava assim: não, Débora, faz o seguinte, ajusta do jeito que você quiser, entendeu? E as meninas sabem, né? Você sabe manipular. Eu brinco que as meninas, depois de um tempo de consultoria, você monta a dieta dos outros. Entendeu? Eu te garanto que a Débora pega uma dieta hoje de qualquer amiga dela, ela olha assim e fala assim: olha, pode aumentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Geralmente tem que colocar comida, que as dietas são super restritivas, né? Elas sabem, porque elas viveram a jornada. Mas você corta essa parte, porque o povo vive no Instagram pedindo: me É, manda dieta, me coisa dieta. Eu falo: não, gente, pelo amor de Deus, eu eu não falo sei que fazer a isso. internet tem todas as dietas, menos a sua, entendeu? E aí, nessa questão, né, Débora, de organizar, de colocar comida, e aí hoje em dia a gente tá super comendo muito. Sim, Eu acho que é a época que a gente tá comendo mais. é. Mas mesmo assim a gente vive em déficit, né? Até me perguntaram isso na caixinha hoje. Você continua em déficit? Um déficit pequeno, mas sim, né? O déficit, na verdade, ele é relativo. Porque hoje em dia você tem que entender que a quantidade de energia que você gasta por hora é uma responsabilidade do seu metabolismo por questões de sobrevivência. Ou seja, uma pessoa que no longo prazo fez muitas dietas restritivas, ela o quê? Ela era para ela estar magra, ela não tá magra porque ela erra. Uma coisa é a dieta, outra coisa é o erro da pessoa. O metabolismo ele vai se ajustando à medida que você, Débora, abaixou seu percentual de gordura. É igual, estar em déficit é perder gordura. Que você abaixou seu percentual de gordura e a gente começou a colocar comida, 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 você começou a gastar mais energia por hora. Então hoje você está num limiar aonde o estímulo de comer mais e continuar acertando, não ganhando gordura e mostrando para o seu corpo que ele pode gastar mais energia, porque fisiologicamente um corpo decidir gastar mais energia é contra-evolutivo. Uhum. O único momento da história do ser humano, olha só o tanto que isso é importante, que é possível escolher tudo que você come na quantidade, na hora, para poder comandar como o seu corpo vai funcionar, é atualmente. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação sempre é a seguinte: teoricamente, pela base científica, as pessoas acham que você pode, da noite para o dia, colocar
uma tijolada de comida a mais para você poder comer. Teoricamente, isso é certo. Na prática, isso é errado. Uhum. Na prática, essa pessoa vai ganhar gordura, 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 para depois o metabolismo dela ajustar lá na frente. No meio do caminho, acabou. Você pega um queijo de sucesso, você acaba com ele. Por isso que é muito importante. Então, hoje, Débora, à medida que você come, e assim, a Débora tem um controle, gente, tão grande sobre a fome que ela tem, que eu tenho que fazer no número. Eu tenho que estimar. Que eu falo assim, Débora, você tá com fome? Ela, não. Eu falei, então tá bom, Débora. É o que ela falou. Eu falei assim, coloca isso aqui. Aí no início você era resistente. Ela assim, mas eu não tô com fome. Não. Aí eu te explicava a situação. E hoje em dia, Débora, é isso. Você hoje tem um corpo que ele é responsivo. A gente coloca comida porque o legal, gente, é alcançar o corpo que a Débora teve sem ser refém de medicamento. Pode usar medicamento, pode usar o que você quiser. Use certo. Mas o que você usou para poder chegar lá, você não pode ser dependente. Você não pode usar isso para poder colocar erro no seu planejamento. Hoje você tem um corpo exemplar e você come bem. O que vai acontecer no longo prazo, sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas vão conseguir ficar, eu falo assim, não vai ficar estético, gente. Inibidor de apetite não deixa as pessoas estéticas, deixa as pessoas magras de um jeito diferente. A É. composição corporal fica diferente. Eu brinco que inibidor de apetite é a mesma coisa que acontecia em campo de concentração. Em campo de concentração, você recebia um tico de comida. É você comendo um tico de comida. No final ficou estético? Não. E hoje você tem um corpo estético e você tem um patrimônio. Você come. Você não precisa ter medo de comida. É. Isso que eu acho que é o mais importante. É o patrimônio que a gente tem, né, Débora? Que é o que dá pra sustentar. Todo mundo fala, você consegue viver comendo assim pro resto da vida? Mas é claro. Claro, comida é o que eu sempre comi. Só que antes eu incrementava umas outras coisas que não precisa, mas é isso, é comida. Perfeito. E uma coisa, Débora, uma reflexão. Se hoje você, com toda essa bagagem que você tem, é claro que hoje você acredita no processo. Quando a gente acredita no processo, eu tento adiantar isso para vocês. Em várias frases eu falo assim com as meninas, eu falo assim, olha, gente, acredite no processo porque para você é um evento único. Eu já fiz, né? A Débora falou 500 alunos. Eu fui contar outro dia 4.500 alunas. Que isso. De dieta feita, mais de 20 mil. Entendeu? Tenho todas registradas, todas, todas, todas. E aí o que acontece, Débora, é que essa reflexão que eu quero que você faça é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo, mas eu não quero que você volte no tempo quando você fez a consulta, eu quero 2 anos antes. E você pudesse ter meia hora com você para sentar e falar assim: olha, o que eu poderia falar para a Débora do passado para ela poder ter dado esse start antes, 10 anos antes do nosso encontro? O que você falaria? E pode pensar que isso é profundo, porque isso, sabe o que acontece? Eu te garanto, Débora, passa muita coisa na sua cabeça, né? E sabe por que isso é importante ser levado agora? Porque se as pessoas tivessem acesso à informação, se as pessoas soubessem o que você sabe, se você soubesse o que você sabe há 10 anos atrás, hoje você comentou, hoje você vive dias felizes constantemente. 10 anos de mais felicidade para você. Se você melhora e o mundo à sua volta melhora, o tanto de melhora que poderia ter. Por isso que eu quero que você me conte. O que você falaria, Débora? Mas pensando em toda essa trajetória, realmente para mim o que foi mais virada de chave assim, foi minha relação com a comida. Então tentaria trazer alguma mensagem nesse sentido, né? Como eu falei, eu nunca fui sedentária. Então eu sempre tive alguma preocupação ali, concorda? Se eu sou uma pessoa que eu vou para academia desde os 15 anos, eu nunca fui aquela pessoa relaxada ou que nunca pensou no bem-estar. A gente vai para academia pensando em bem-estar, pensando em melhorar. Então eu sempre tive essa preocupação. Eu falaria para prestar atenção na alimentação e nos belisquetes, porque e eu demorei para descobrir, tá, que era o belisco que me engordava. É o que você falou, você demorou para descobrir a questão dos chips, eu demorei para descobrir que era isso. Então eu ia falar, fica atenta com tudo que você está comendo. Foque nas refeições principais e presta atenção. A vida pode ser muito mais do que comer ali, ter esse prazer pela comida. Então tenta tratar, porque eu acho que talvez escondesse alguma dor ali, né, essa minha relação com a comida. E essa dor eu ainda não acessei. Eu confesso que eu tenho tentado entender, mas talvez também já passou, não precise entender. Mas tenta focar na dor e não compense ela com um chocolate a mais, com um biscoito a mais, enfim. É muito interessante, Débora, se você falar do beliscar e também falar dessa questão de compreender. Por que as pessoas buscam
comer tanto? Por que que as pessoas buscam prazer com a comida? Então, o primeiro ponto, essa questão de beliscar para as pessoas poderem entender por que que uma pessoa que belisca, ela não vai conseguir emagrecer. Pelo seguinte, primeiro, o seu corpo, ele, se você belisca, se você come uma refeição, naturalmente, entre uma refeição e outra, o seu corpo te induz a comer. Se você coloca o belisco como disponível, na hora que você belisca, belisca geralmente não é uma quantidade muito grande, é um pouquinho. A própria fisiologia do sistema seu gastrointestinal, na hora que você come um pouquinho, vai passar meia hora, você vai querer comer outro pouquinho. E como você tem acesso à comida e você colocou como disponível beliscar, aquilo é normal, você normalizou, as pessoas normalizaram, elas que não sabem. Por isso, quando você recebe uma dieta com certas diretrizes que você tem em suas refeições, eu viro pra você e falo assim: olha, não é pra você beliscar. Todo mundo belisca. E aí é o seguinte, na hora que você, então, não coloca como disponível não beliscar, você passa pro estágio um. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que tirar comida, não vai? Se quando, é o mesmo caso, se quando você toma um inibidor de apetite e você come o que você quer e não segue dieta, com fome você não vai seguir dieta. Ou seja, se com uma dieta que te alimenta, você ainda tem vontade de beliscar e belisca, na hora que eu tirar a comida que o seu corpo te induzir a comer, você vai beliscar. E se você beliscar, você tá o quê? É justamente a ferramenta que o seu corpo tem para poder o quê? Te tirar do déficit. E onde a gente tem uma incapacidade evolutiva, onde o corpo da Débora, gente, não sabia que a Débora tinha 100 quilos. O corpo seu hoje, ele não sabe que você tem a quantidade de gordura. O último estudo que eu fiz, Débora, e a última simulação que eu fiz é a seguinte: olha que, como é que é essa incapacidade evolutiva que o nosso corpo teve de não ser submetido a um ambiente. O nosso corpo hoje, ele tem um sistema de alerta para você poder ganhar peso, ou seja, se você começa a ganhar peso de forma deliberada, o seu corpo ele não te para. Agora, se você para de comer, independente do seu percentual de gordura, o seu corpo te para, ele te induz a comer. Ou seja, nós temos um sistema que faz você ganhar gordura, e se você parar de começar a perder gordura, ele inibe, mas o que mata as pessoas hoje, o nosso corpo ele não tem um sistema. Ou seja, comer de forma desorganizada, sedentário, vai te colocar num grau de obesidade, vai fazer com que você tenha vários problemas, o seu corpo não tem um sistema que te para. E aí, como é que a gente cria um sistema? Não tem como agora a gente criar. A gente cria aqui, na sua mente, cria sim com a utilização de alguns fármacos. E então, essa questão de beliscar ela é importante por conta disso. E essa questão que de você controlar a sua vida, controlar os ambientes. A Débora aqui, ela deu uma aula. Ela destrinchou todos os pontos. Para cada ponto que a Débora falou aqui que ela mudou, a gente consegue fazer um podcast inteiro, que é justamente o que a gente vive na nossa jornada, que é um grande aprendizado. E aí, Débora, uma coisa para poder finalizar, uma mensagem que eu quero que você tenha, porque o podcast é uma maneira das pessoas conhecerem mais a Débora, terem mais curiosidade. Eu sei que você vai continuar essa jornada, é uma jornada para sempre, né? Tem como viver de outra maneira, Débora? Não, não tem. É isso, é o tal do estilo de vida, né? É isto. Eu falo, quando a gente aprende a viver dessa maneira, a gente come bem, a gente come o que a gente quer, a gente consegue falar não, sustenta o não e é feliz com o não. Eu amo chips. Eu sou muito mais feliz falando não pra ele e eu passo no corredor, Débora. Hoje em dia eu faço questão. E outra coisa que eu faço, eu testo meu corpo. Eu vou muito pouco em supermercado hoje em dia. A última vez eu falei assim, eu vou com fome. Eu vou com fome, vou passar lá na frente dos chips e vou pegar ele, vou pegar e vou colocar com fome. Por quê? Porque é sinalização. E eu vou aprender sempre o que é ficar mais forte. Porque o não dos chips, ele vira o não para um monte de coisa na vida, que é justamente isso. A mensagem hoje que a gente vê, né, Débora? A habilidade que você tem que ter e o ambiente que você tem que ter para ter um controle que, consequentemente, você vai ter um corpo estético, ela transpõe para as outras áreas da vida. Uhum. E você vê isso na sua vida, você vê isso latente acontecendo? O tempo inteiro. Eu falo isso. Como melhorou, né? Assim, a minha vida profissional estava num patamar muito melhor. Hoje, a minha vida pessoal está, como minha relação melhorou com os meus amigos, com os meus filhos, com o meu marido, principalmente. Tudo melhora. Não tem como. Isso aí é visível e para todo mundo. Ah, perfeito. E quero te agradecer, Débora, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por você ser você. E eu sempre falo que a gente orienta as pessoas e a gente começa a criar uma conexão. Eu falo que quem fica na consultoria há muito tempo,
a gente começa a conversar cada vez mais, a gente cria amizades. Você é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa que muitas vezes você foi colocada à prova e você conseguiu, conseguiu, conseguiu. Hoje eu tenho certeza que você influencia muitas pessoas e vai influenciar cada vez mais. Lembra sempre, Débora, você é um canal de comunicação. Você está aqui com um propósito, você está aqui por uma razão. Eu quero te agradecer por ser você, por ser uma boa seguidora de dieta, pela pessoa que você é, pela pessoa que você se transforma, porque eu vejo isso. E muito obrigado por essa grande aula. Eu que agradeço por tudo que a gente passou nessa jornada, né? Tudo que você me ensina, sua generosidade. Eu sempre uso essa palavra para falar de você, que você é muito generoso. Então, você passar isso tudo pra gente, claro, você quer o nosso sucesso, mas você poderia passar de uma forma diferente. Você não precisava ser tão generoso como você é. Então, o que eu falo? Às vezes eu tenho dúvida, eu quero. Ai, resolvi abrir meu Instagram, eu vou ligar para quem? Eu vou ligar para o Danilo. Eu tenho um plano que eu acho que pode ser legal, eu vou ligar para o Danilo, porque você torce pela gente, você é generoso, você é uma pessoa assim. Um profissional não preciso falar, porque eu tô aqui o resultado de como você é como profissional. Mas como pessoa, não tenho palavras mesmo para agradecer tudo o que você fez na minha jornada, tudo que você faz, que você significa. E eu acho que uma mensagem importante também de a gente deixar para as pessoas é: gente, começa pequeno, né? Isso que você falou. Emagrece 1 quilo para depois querer emagrecer 20. Eu não cheguei até você esperando que eu ia chegar nesse corpo que eu tô hoje, né? Então a gente vai aos poucos curtindo a jornada. E muito obrigada por tudo. E repetindo sua frase, por ser quem você é, pela Muito generosidade obrigado e que ó, você tem com a estamos gente. juntos, com Sempre. certeza, tá bom? A generosidade, ela na verdade é uma resposta ao nosso convívio. E eu acho que o mundo, eu falo, a mensagem que a gente pode trazer pro pessoal é o seguinte: o mundo, ele é melhor quando você cuida de você, quando você é feliz e quando você entende até mesmo as outras pessoas, porque você já tem uma jornada ou então um conhecimento a mais. Muito obrigado para todo mundo que escutou a gente e ó, sigam a Débora, tá? Porque a Débora, ela registra a realidade. Sem fake news, sem corte, sem nada. E com certeza vocês vão aprender bastante coisa. Tamo junto, galera!